Começamos mais um episódio do podcast Jornada Múltipla. E hoje a minha convidada especial, ela é nada mais, nada menos do que Débora Brzezinski. Exatamente. E foi eleita 3 vezes, a melhor sommelier do Brasil, uma das pioneiras mulheres, né, nessa área. E ela vai contar tudo sobre vinho, sobre a história dela, sobre os percalços, sobre as vitórias, sobre o glamour. Sobre as derrotas. Não, porque glamour, né? A palavra sommelier já traz É muito chique, glamour, né? É, exatamente. Eu acho que esse foi um dos primeiros motivos que me fizeram querer ser sommelier. E na verdade, eu queria ser sommelier, né? Sommelier é o homem, né? Sommelier é a mulher. É a mulher. Não sabia dessa diferença. Demorei alguns anos, mas demorei algum tempo para entender que tinha um lado feminino da história. Pra você ver como não é comum, porque não comum. se fala. E aí, muitas vezes, quando eu vou, sei lá, dar entrevista, ou eu vou fazer alguma coisa, ou, sei lá, às vezes eu vou em algum evento que a pessoa quer fazer um convite para mandar para os convidados dele para o evento que eu vou dar uma aula, assim, alguma coisa. Quando vem no convite, está escrito assim, sommelier Débora Brzezinski. E, na verdade, eu sou sommelier, mas é porque as pessoas... Esse termo... É muito engraçado isso. Muitas vezes... Muitas vezes as pessoas me chegam e perguntam assim para mim, Débora, o que você faz? Eu falo, eu sou sommelier. Daí a pessoa fala, melier? A pessoa fala, ela não sabe nem falar. Eu falo, não é melier, é sommelier. Daí eu, quê? Melier? Eu falo, não, sommelier. Então, sommelier. Porque ela não consegue associar ao sommelier que falam. Né? E na verdade a pessoa demora, né? A pessoa escuta, ela acha que ela percebe, ela pensa, né? Ela fala, a menina falou, sou melier. Né? Eu sou. Nossa, cara. Eu sou melier. E na verdade você é o quê mesmo? Eu sou melier. Ai, que delícia. Já deu pra ver a energia do nosso podcast hoje, né, Fabrício? Hoje vai ser maravilhoso. Mano. Fabrício. Eu falei, mano, esses dias minha filha falou, mãe, você não pode falar essas coisas. Você tem um nome tão bonito, hein, Fabrício? Pense no nome bonito. Fabrício. Mas eu tô muito feliz que você tá aqui. Era uma convidada bem esperada e super deu certo. Obrigada pela tua presença, por dedicar o seu tempo e por falar com a gente, falar sobre a sua história, enfim. Inclusive, eu quero saber como é que começou todo esse negócio. Tem o negócio do glamour da palavra, sommelier, né, que você foi. Então, é que na verdade, assim... Eu vou tomando vinho, tá, gente? Tudo vem mais... Tudo começa... Eu acho que tudo começou quando eu era bem criança, né? E assim, algumas pessoas falam que... É legal essa parte, assim. Muita gente, todos nós, eu acredito nisso, tá? É o meu crer. Sem exceção, tem dons, certo? Tem uns que têm dom com as mãos, outro tem dons com os ouvidos, outro tem dom de ver, sabe? E às vezes, durante a vida toda, a gente passa a vida toda sem saber qual é o nosso dom. Uhum. Algumas pessoas, por exemplo, você... Eu consigo perceber em você, e não sei se você sabe disso, mas eu consigo perceber em você que você tem o dom da fala, o dom da palavra, o dom de... Entende? E da comunicação. Agora, assim, tem gente que passa a vida inteira e não se descobre, né? O que aconteceu comigo foi um pouco diferente, assim. Eu tinha um dom, e ele era muito aparente, muito visível. Só que para muita gente, às vezes, ele irritava, porque eu sentia o cheiro de tudo. E, na verdade, isso sempre foi uma coisa que me deu muito prazer. Então, assim, por exemplo, enquanto eu ia na casa das minhas amigas brincar de Barbie com elas, ou eu queria estar lá fora jogando bola com os meninos e brincando de bets, ou eu queria estar lá dentro na penteadeira da mãe da minha amiga cheirando os perfumes. Sim. Você entende? Às vezes a minha mãe passava vergonha comigo na casa das pessoas. Você começava a cheirar. Porque eu ia no banheiro, daí eu abria aqueles banheirinhos assim, escondido e ficava cheirando todos os potes, entende? Sim. E isso já era uma coisa minha de criança. Você é bem sinestésica? Você já fez esses testes de Não. sistema representacional que falam? Provavelmente que é como você observa o mundo, como você se conecta, como que você se conecta com o mundo, se você é mais auditivo, é pelo ouvido. Não, então, eu sou totalmente sensorial de nariz. Sensorial, né? De nariz e boca, sabe? É assim, é muito engraçado que se eu tenho alguma dúvida
no nariz de alguma coisa. Por exemplo, eu vou comer um salgadinho. Esses dias eu fui comer um salgadinho, daí eu brinquei ainda com a minha amiga. Eu falei, mas tem um gosto de algo que eu já comi. Tem um gosto de algo que eu já comi. Você tá entendendo? Daí quando eu coloquei no nariz, eu fiquei com aquilo ali, a palavra que eu queria dizer veio. E ela falou, caraca, é verdade. Tem cheiro disso mesmo. Entendeu? Então, assim... Sim. E aí... É igual você passa lá eu lembro, assim, é muito forte pra mim, tem um protetor solar da Sandal, nem sei se existe mais, acho que existe, né? Existe sim. É que faz 1000 anos que eu não uso, acabei usando outra marca, porque trabalhava com essa marca, né? Que eu sinto o cheiro e eu me lembro, me passa assim na minha memória toda a minha infância na praia, como que era, como que a gente ficava, aí meu irmão mais novo. É isso. É muito louco isso. Eu já fiz curso de perfumaria, então assim, eu tenho um pouquinho de noção. Isso que você falou primeiro é memória olfativa de infância, que muitas vezes a gente não se atenta, né? E a minha avó e a minha mãe, enfim, elas sempre foram ótimas cozinheiras, donas de casa e tal, mas a minha avó tinha uma horta no fundo de casa, aqui em Curitiba. Eu nasci aqui no Alto da Glória, em Curitiba mesmo, e ela tinha uma horta, então ela ia na hora, ela me dava os temperos. Então, assim, como eu era muito criança, quando eu falo de muito criança, 5, 6 anos, não é criancinha mesmo. Sim. Ela me dava uma salsinha, uma cebolinha e falava, vá lá na horta e pega esse ingrediente para vovó. Aí eu chegava na horta, muito criança, eu não me lembro muito bem, mas eu lembro que era esse o sentido que eu fazia, que eu mordia o negócio, sentia o cheiro e aí eu ia pegando os temperos todos até eu achar que era igual. Não era nem pelo... Você não conseguia identificar pela imagem. Não. Sim. Porque às vezes eles eram muito parecidos, então eu ia mordendo, cheirando, sabe? E aí isso também foi me ajudando nessa memória olfativa. Quando você falou da perfumaria, quando eu resolvi, né, e aí isso vem também da minha família, assim, de uma criação muito da minha mãe, comigo, com a minha avó e tal. Minha avó era uma pessoa que era apaixonada por cinema, então desde muito criança, a minha avó falava que eu tinha que sentar no H do Hollywood, e que Curitiba era muito pequena para mim, então assim, que eu tinha que voar muito, conhecer o mundo inteiro e tal. Isso ficou muito gravado em mim, em sentar no H do Hollywood. Porque sentar no H do Hollywood era como, tipo, voar muito alto, sabe? Sim. Tipo, e aí eu assistia os filmes de cinema que passavam na madrugada, então eu dormia, daí ela me acordava, eu ia pra sala, e aí a gente assistia O Vento Levou no meio da madrugada. Caramba! Tá, nossa, que voz! Diferente, né? Fantástico. Super moderna. E aí, tipo, a minha mãe, por outro lado, ela era uma apaixonada por música, rock and roll e música, tipo, bem diferentes, assim, mas só clássicos. E minha mãe, ela tinha essa coisa de você escolha uma profissão para sua vida inteira. E essa profissão, ela tem que te dar muito prazer. Você é muito jovem agora, porque eu tinha 16 para 17 anos, você é muito jovem agora, então você pode errar algumas vezes, não tem problema em você errar o que você quer para sua vida. Mas a hora que você escolher, tipo, acerte e segue. Sim. Né? E aí eu fui indo nesse caminho. Daí quando eu tinha lá, eu fui fazer meu primeiro vestibular, sabe, fiz as provas, fiz federal, fiz PUC, fiz as faculdades. E aí, tipo, o que eu queria mesmo era ser perfumista do Boticário. Porque daí tinha aberto uma fábrica aqui do Boticário. O curso que eu fiz foi pelo Boticário. E eu queria ser perfumista do Boticário. Só que naquela época... E se daria bem. Então, e aí, quando eu falo naquela época, eu falo há 20 e poucos anos atrás, o Boticário, ele trazia, o perfumista era de outro país. Ele era um francês, enfim, que morava fora. Enfim, não era uma coisa muito normal aqui no Brasil ainda. E aí então, daí eu fui pesquisar isso. Na minha época, quando eu comecei, não tinha Google, sabe? Não dava pra pesquisar. Então, eu ia na biblioteca pública. Sim, passava uma semana lá. Eu falo, sim, a gente desenvolveu algumas habilidades. Vai fechar o computador aí não, Fabrício. Ô, louco, que bagunça. Senão vai cortar minha live. Eu falo que a gente desenvolveu algumas habilidades de resiliência, de determinação, de fazer acontecer justamente por esse comportamento. Você queria saber uma informação, né? Talvez a maioria das pessoas que entram na live, talvez a maioria das pessoas que assistam um podcast não são jovens, não vão lembrar exatamente, mas assim, você tinha que ir e você não conseguia fazer uma pesquisa, não conseguia ter todas as informações de uma vez, porque às vezes ela está em vários lugares. Então tinha que ser resiliente para pegar um livro, ler, depois ir no outro dia. E essa é uma coisa que hoje as pessoas não têm, porque você tem toda a informação na sua mão.
Exatamente. E daí, nisso, eu descobri que lá na Biblioteca Pública, em alguns livros, que tinham várias funções que eu poderia trabalhar utilizando o nariz e a boca, né? Por exemplo, ser degustadora. Daí eu pensei que, como a minha... Você já tinha essa consciência que era isso que você queria É fazer? isso que eu queria fazer. Utilizando o nariz e a boca, vamos dizer assim? Não, na verdade, eu queria que fosse algo ligado com o fato. Na verdade, eu sempre soube. Super cedo, identificar isso não é comum. Sempre soube. Então, assim, eu sou sommelier, eu sempre brinco que eu sou sommelier a vida inteira. Sim! Nasci sommelier, né? Sim! Mas, quando eu fui correr atrás, que eu vi que na verdade, eu não fui correr atrás de ser sommelier. Eu demorei ainda um tempo para chegar no sommelier. Porque daí eu fui correr atrás de ser degustadora. Porque quando eu descobri, por exemplo, que perfumista tinha menos que astronauta no mundo e a única universidade era na França, meu mundo caiu. Vai. Eu cheguei pro meu pai e falei, pai, posso ser sommelier? Eu queria ser perfumista. Meu pai falou, claro, que profissão linda, filha. Tal, Só que é assim, na Só que é na França. Daí ele falou, você não vai, eu não tenho dinheiro. Já mudou a cara, entendeu? Ai, que frustrante, né? Porque aí foi pesquisar. E ainda mais há 20 anos atrás, sim, você tá entendendo? Uma menininha comum. de Curitiba que morava ali super brincalhona na cidade, vai para a França e, sim, não tinha condição financeira, não tinha condição de nada. Até porque não era tão acessível como passou a ser depois. Sim, tipo, sei lá, acho que não tinha... Hoje não é acessível, mas, assim, mas é muito mais do que antes. Muito mais do que antes. E aí eu lembro que minha mãe pegou e falou, por que você não, ao invés de ser perfumista, você não vai trabalhar tal, com alguma coisa de degustação? Daí eu falei, se eu fosse para trabalhar com degustação, eu queria, sei lá, ser degustadora de chocolate, da Nestlé. E daí eu comecei a pesquisar como que eu ia fazer isso. E nessas pesquisas eu descobri a palavra sommelier, que significava no livro que eu tinha lido, que era o provador do rei. E aí a história que estava no livro, que é o que mais me chama atenção no vinho, e que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, né? Que é contar histórias. Hoje, graças a Deus, eu tenho por vivência, né? Por vivência, eu quero viver muito mais esse mundo ainda, tenho muita mais coisa para viver, mas por vivência, hoje eu tento contar histórias reais, histórias que eu vivi, histórias de lugares que eu fui, sim, de coisas que eu pude, mas junto disso, eu sempre conto histórias que eu aprendi nos livros e que todos os dias eu tô aprendendo. Ah, entendi. Que é uma coisa que você falou agora há pouco, fora do podcast, que você, quando você começou a gostar de vinho, você começou a ler mais e pesquisar. Quero saber mais sobre isso, coisa boa. E é isso, tipo, o vinho tem 8.000 garrafas dizem, né, os estudiosos, que a cada dia no mundo nascem 8.000 rótulos novos por dia. Uai. Então, a gente nunca vai saber tudo de vinho. Entende? Nunca vai saber tudo. Nunca vai saber. É então, assim, se você for entrevistar, sei lá, uma outra pessoa qualquer ligada no mundo do vinho, ele fala, não, mas eu sei tudo de vinho, ele tá mentindo pra você, ele não sabe. Nunca é. Porque nunca é um movimento muito cíclico, muito grande e muito forte, assim, né? E uma pergunta, antes de eu dar sequência no... Quando eu ia te perguntar quantos anos você tinha quando você descobriu a palavra, mas agora me surgiu uma dúvida, uma curiosidade... que eu acabei de esquecer. Nossa, mas o vinho já fez efeito. Eu não queria atrapalhar o raciocínio. E eu acabei de esquecer, mas eu já vou lembrar. Bom, vou voltar para a pergunta original, então. Quantos anos você tinha quando você descobriu a palavra sommelier? Então, tinha 16 para 17, né? E aí eu tive que descobrir como que eu ia fazer para ser isso. Então, na verdade, eu descobri que sommelier era provador do rei. E aí, no livro que eu li de histórias, dizia que o que acontecia? Que o sommelier, ele comia a comida do rei. Ele era o provador de comida do rei. Não tinha nada a ver com bebida? Não, calma. Não tinha nada a ver com a bebida ainda. Mas por quê? Porque aí o que acontecia? Só que daí ele ia lá provar todas as comidas do rei e o rei morria. Aí que eles sacaram que o veneno não estava na comida. O veneno estava na bebida. O cara comia, porque tinha muito dessa, né? A gente vê em filme, já vi isso. Que tem o cara que prova, porque se alguém tiver que morrer, é o cara. Exatamente. E o rei morria de qualquer jeito. Exatamente. Só que daí ele provava a comida do rei, não estava contando no livro que eu tinha lido. E aí quem morria era o rei. O rei morria do mesmo jeito. Então ele começou a provar os vinhos, né? Mas também tem outras coisas, tem que o sommelier é o cara que é o responsável por toda a parte de servir as pessoas de uma maneira diferente, né?
que servir o vinho, servir a comida. Então, assim, o ato de servir também está bem ligado ao Ao sommelier. sommelier, entendi. Só que eu não sabia como que eu ia chegar lá. E aí, sei lá, daí com 17 anos eu conversei com meu pai, falei que eu queria, enfim, aquela história, meu pai falou que eu não ia embora, que nananana, porque eu não tinha dinheiro, que quem mandava em mim era ele, aquela coisa de pai, que é pai ciumento, cuidadoso, amoroso. Ele era ciumento? Ele era ciumento, amoroso e cuidadoso, sabe? E ele sempre curtiu muito esse lado de ser pai mesmo. Legal. E assim, imagine, a filhinha dele, queridinha, preferida, a única filha, a primeira filha, só tem 2 filhos, eu e meu irmão, então assim, a primeira filha dele vai embora e tal. E aí ele falou que se eu quisesse, meu pai sempre foi muito assim, sabe? Eu lembro que uma vez eu fui pedir mesada pro meu pai, e aí ele pegou e falou assim, que ele me dava tudo, e que eu não precisava de mesada. Mas todas as minhas amigas ganham mesada. Ele falou, bom, se todas as suas amigas ganham mesada, isso é o problema das suas amigas. E eu te dou tudo e eu não posso te dar mesada. Então, assim, se você quiser mesada, vá arranjar um trampo. Aí, com 14 anos, eu saí para ir trabalhar. Porque você, então, a tua motivação maior era a mesada. Não, na verdade, a minha motivação maior é não ter que ficar pedindo todas as coisas pra ele todo momento. É que você tem, assim, ó, pelo que você fala, e depois a gente vai entrar nesse assunto, e o quanto que você viajou, e o quanto que você morou fora, você é uma pessoa muito independente, uma mulher muito independente e autossuficiente. Apesar de você me falar que, mas eu ficava sozinha, lá isso vai contar essa história, enfim. Eu comecei a gravar vídeos porque eu me sentia sozinha, porque também dá pra ver que você sempre tá com o pessoal, sempre tá envolvida, né, em ambientes sociais. Mas você é bem independente, porque se não fosse, você não teria feito o que você fez. Vou te falar um negócio agora, muito triste e trágico. Eu não vou te falar a minha idade, tá? Mas assim... Não, precisa. São alguns anos solteira e sem filhos. O que eu escolhi? O vinho. A minha profissão. O conhecimento. A viagem. Uma boa escolha. Entende? Acertou. Então, assim, é muito doido isso, porque às vezes as pessoas não conseguem entender, né? Muito bem. Como que a Débora tá solteira e tal, não sei o quê. Mas assim... Mas vamos falar a verdade também. Se você tivesse namorado, você não teria chegado onde você chegou. Eu tive alguns namorados que foram namorados longos, né? Mas chegava algum momento da história que ele chegava e falava, ou eu ou trabalho. Sim, porque eu trabalhava nos horários que eram muito doidos, entende? Meu horário de trabalho era das 11 da manhã às 3h30, 4 horas da tarde, das 7 horas da noite, 11h30, meia-noite, 1, 2, 3, dependendo da hora que o cliente saía. Então, assim, não era fácil. E eu trabalhava 365. De 365 dias no ano, eu trabalhava 360. É muito. Por quê? Porque 15 segundas-feiras, que eram minhas folgas, eu trabalhava, porque eu tirava 45 dias de férias para colher uva em algum país. Aí você aproveitava as tuas férias... colhendo e apresentando. E é por isso que você tem todo esse conhecimento. Então, se assim, você ficasse focada só ali, não teria acontecido tudo isso. Então, assim, exato. Então, vamos voltar lá ao sommelier, que daí a gente vai chegar nessa parte. Porque daí o que acontece? Daí, com 17 anos, eu trabalhei no shopping, fiz aqueles trabalhos de temporão de final de ano, juntei um dinheiro, cheguei um dia pro meu pai e falei, eu tenho um monte de dinheiro no bolso. Quando eu falo um monte... Você não precisa pagar todas as despesas. Quando eu falo um monte de dinheiro no bolso, se fosse colocar em reais hoje, deve ser 1.400. Tem um monte, já dá pra ir pra França. Eu fui lá, comprei uma passagem, fui pra São Paulo. Eu tinha uma turma de amigos lá em São Paulo, que eu tinha conhecido num final de ano, em Florianópolis, e um pessoal bacana. E eles moravam em São Paulo, numa república, que morava 7 meninos. E um dos meus amigos, que era o Carlos, pegou e falou assim, Débora, você pode até ficar lá na república tal, não sei o que, mas pra você ficar lá, você vai ter que fazer alguma coisa pra ajudar a gente, então você lava a roupa e fica lá de graça, porque não tinha como pagar o aluguel, né? E aí eu peguei e fui embora pra São Paulo. Aí eu cheguei lá em São Paulo, fui na BS, que é a Associação Brasileira de Sommeliers, e por alguns N motivos na época, que eles não falaram, né? Porque era tudo muito implícito, né? Hoje eu vejo a televisão e a internet, eu acho tudo tão explícito, com certeza. Que até choca, né? Sim. Mas era muito implícito. Daí eu cheguei lá, ele olhou uma menininha de 17 anos, e de Curitiba, né? Que falava com aquele sotaque bem curitibano, que hoje eu tenho um pouco de sotaque paulista. Os curitibanos falam, nossa, mas você é da onde? Eu sou curitibana, mas eu morei muito tempo em São Paulo. Eles falaram, faz sentido. Eu só falava curitibanês, entendeu? Aí cheguei lá... Você falava Vina? Eu falo até hoje. Aí o pessoal estranhava. Estranhava até hoje. Fala Vina, a pessoa fica me olhando assim. Que isso? Aí, daí eu fui na BS, daí
cheguei lá, daí não tinha vaga para aquele semestre, daí isso já me deixou muito triste, né? Mas tinha um senhorzinho que tá lá até hoje, é o seu Mário Teles, ele deve ter uns... Não vou falar a idade dele, mas ele deve ter uns 950 anos, mais ou menos. Mas ele é incrível e foi a primeira pessoa que mais me ajudou no mundo do vinho. Eu acho que ele nem sabe disso, assim. Porque ele falou que eu não teria vaga e que no outro ano talvez não teria vaga. Daí ele falou, mas você é uma menina, que você quer ser sommelier, vai trabalhar em restaurante, só tem homem que trabalha em restaurante, menina, vai embora pra casa, vai fazer outra coisa. Eu falei, não, eu quero ser sommelier. Ele falou, ó, pra você ser sommelier, você precisa de uma pessoa que você precisa de QI. Daí eu falei, nossa, mas eu estudei tanto. A gente tem dessa, né? Nossa, mas eu estudei tanto, eu sempre estudo tanto. O meu QI é alto. Daí ele pegou, virou e falou, não é QI de QI, é QI de quem indica. E daí ele me deu uma lista com 7 restaurantes que tinham na época em São Paulo, que tinham sommelier, que eram os únicos, hoje tem muitos, né? E ele me falou, ó... 7? Só 7? Tinha 7. Né? Em São Paulo? Em São Paulo. E Curitiba, só por curiosidade? Hoje tem alguns, mas também há 20 anos atrás talvez só tivesse um. E não tinha nem escola aqui de... Não tinha nada. Só tinha lá. Era o único lugar do Brasil que tinha escola. Entende? Depois acho que foi para o Rio, daí acho que teve em Brasília... E aí depois, acho que talvez tenha vindo a Curitiba, enfim, não sei. E foi por esse motivo também que você foi pra lá? Porque se tivesse escola aqui, você teria feito por aqui. Sim. E aí depois, sei lá, teria ido pra lá pra fazer uma especialização e tal. Mas naquela época, então, daí o Mário Teles me deu o nome desses 7 restaurantes e falou, ó, vai neles e fala com as pessoas, né? E aí, enfim, tinha tava lá o Antiquários, Cantalupe, Fazano, Figueira Baiá, tava uns 7, Latambu, e 7 melhores restaurantes lá de São Paulo na época. E só que não tinha Google, lembra? Não tinha Google. Tinha lista telefônica das páginas amarelas, aquela bem grande, assim, de São Paulo ela era assim, né? Porque eu morava em Teremontborba, porque a cidade interior, a lista já era assim. De São Paulo ela era assim, entendeu? Aí eu fui lá, tudo bom? Peguei nome por nome dos restaurantes e fui. Aí fui em uma pessoa me olhou e falou, nossa, não acredito que você... Não, sabe, me olhou como se... Eu ia te perguntar isso, qual que era a reação da galera, porque 17 anos, mulher, e chegando para uma profissão predominantemente, nem sei se tinha mulher naquela época, masculina, não era comum. Masculino. É um mundo masculino, não é só a profissão em si. Qual era a reação da galera quando você começou a chegar nos restaurantes? Não, eles me olhavam como se eu fosse um pontinho amarelo no jardim. Sabe aquele negócio? Um fandango? Não, eles me olhavam e falavam... Eles me olhavam e falavam... Oi, tudo bem? Desculpa, mas infelizmente não tem vaga, a gente não contrata mulheres. Eles deixavam claro isso? Não, na sala, aqui só na nossa sala, não falavam não contratamos mulheres, eles falavam aqui só trabalham homens, é um trabalho pesado, você tem que trabalhar 2 horários, então eles já colocavam toda a carga negativa do negócio. O nosso sommelier não precisa de ajudante, ele já tem ajudante, enfim, volta, sei lá, depois que você fizer a BS. Daqui 84 anos. Enfim, e tal. E aí, e tal. Só que eu nunca, como você mesmo falou, eu sou um bicho bem ruim, sabe? Você não aceitava aquilo como resposta. Eu sou uma pessoa que é assim, ó. Quanto mais você me joga pra baixo, mais você me impulsiona pra cima. Sim. Você tá entendendo? Sim. Tipo, eu sou por impulsão mesmo. E aí, foi num, não deu. Foi no outro, não deu. Foi no outro, não deu. Daí, quando eu fui no 4º restaurante... eu sabia já, porque eu tinha falado com os meus amigos lá de São Paulo e já tinha dado uma pesquisada nos endereços, e eles falaram que tinha um cara que era o melhor sommelier do Brasil, que trabalhava no Fazano, o nome dele era Manuel Beato. Então, tipo, eu tinha só essas 2 informações, que o melhor do Brasil chamava Manuel Beato e ele estava no Fazano. Já era uma informação boa. Aí eu cheguei lá na porta, tinha um carinha lá fumando um cigarrinho lá fora, tal, não sei o quê, conversando com outro e tal. Aí eu cheguei e falei, oi, tudo bem e tal? Daí, tudo. Eu falei, então, eu tô procurando um moço chamado Manuel Beato, queria falar com alguém que seja sommelier e tal. Daí a pessoa falou, mas por quê? Aí eu falei, então, porque eu queria muito ser sommelier. Daí ele pegou sommelier. Foi ali que você descobriu? Uau, daí eu peguei e falei,
sommelier, deve ser sommelier, sommelier e tal. Daí ele foi, então, eu sou o Manuel Beato, prazer. Era ele. Era. Só que daí o que acontece? Tem um monte de gente que fala isso assim, ai, você tem muita luz, você tem muita estrela, você tem muito, sei lá, entendeu? Na verdade, eu até tenho, posso até ter isso, sorte. Isso sorte, que eu ia falar agora. Você tem muita sabe? sorte. Você pode até ter sorte, amiga, mas se você não trabalha, Não nada, entendeu? Então eu trabalhava bem na mesma proporção. muito. Aí o que acontece? Eu conheci o Manuel me mostrou o restaurante, ele falou para mim que à noite, 11h30 da noite, ia ter uma degustação só para funcionários, que eles no final da noite, o grupo, é um grupo, né? Esse grupo, eles têm vários restaurantes, então vários sommeliers no grupo, eles se reúnem no final da noite, depois de todo o serviço, e provam os vinhos que as importadoras acabam levando, mandando para eles provarem, para pôr na carta e tal, não sei o que. Ele vai ter uma degustação aqui e tal, eu queria saber se você quer vir. Primeiro, que aqui em Curitiba eu trabalhava numa loja de roupa de ginástica, então o meu armário, ele era um jeans e resto de roupa de ginástica. Eu não tinha um terno, não tinha nada. Daí, tipo, pedi pra namorada de um amigo meu, lá da república que eu morava, me emprestar um terno um pouco maior que eu, enfim. Fui lá. Cheguei lá, o cara pediu pra eu abrir uma garrafa, eu não sabia abrir uma garrafa. Na verdade, o único abridor que eu conhecia era aquele abridor que é um espiral, assim. Aham. E aí ele fazia um negócio assim, tipo uma elipse, lembra? Que os nossos pais tinham em casa? Que era um Sim, ferro, de metal, assim, existe de até metal, agora. E um negócio assim. Daí a gente colocava o vinho na Nossa, perna. ó, eu me mudei pra Curitiba ano passado. Se você for lá na minha casa, meu Deus, agora eu fiquei com vergonha, vou ter que comprar um abridor novo. Eu tinha Ô, trazido Fabrício, do Chile. Pega aí um abridor pra mim na minha bolsa, é uma caixinha branca. Oh, por eu quero ver. gentileza. Eu tinha trazido do Chile quando a gente foi fazer. Quando a gente foi conhecer algumas vinícolas lá que eu te falei. Tá aqui nessa preta. E depois que eu vim embora, eu me separei em Na 2019, vim embora, eu falei, eu gosto de tomar vinho, tem que tomar vinho. Aí um dia eu comprei um vinho e tal, eu falei, não tem abridor. Aí eu fui no Carrefour e comprei, Uma sabe? caixinha branca. Só não é de metal, mas ele é aquele que tem uma madeira em cima. Tipo esse? Tipo, não, mais simples que esse. É o aspiral e a Esse. madeira. Então agora eu vou te dar um abridor de presente. Ai, gente, olha só, que delícia. Porque eu sempre dou abridor de presente pra pessoas muito importantes. Então, Então quer dizer que eu sou talvez você já importante. ganhou? Eu não ganhei, não sou importante. Vou te dar. Eu sou mais que você. Ai, tô emocionada. Gente, amei. Só que agora Tava você vai ter que precisando. aprender a abrir. Então, Aí Não, você eu vai ter s- que ir lá no meu canal e ver Não. como que eu faço. Ou senão a gente vai ter que sair pra tomar um vinho juntas e eu te ajudo. eu gostei da segunda opção. Enfim, daí o Manuel me Não, mas chamou. eu sei abrir, tá? Com esse Ah, daqui. que bom. Aí o Manuel me chamou pra essa degustação. Eu fui, não entendia nada, porque as pessoas faziam aquilo lá, colocavam vinho no nariz, Uhum. cheiravam, daí escreviam num papel. Aí ele ficou me ajudando, aí ele me ensinou, assim, eu juro, ele me ensinou por algum tempo a abrir umas garrafas, assim, falou, abre as outras. Aí eu fui indo devagarinho, ele me deixou sozinha na sala, assim, até pra ver se eu ia no empenho mesmo de tentar abrir Sim. e tal. Sim. Aí teve a primeira degustação, eu não entendia nada, então eles faziam aquele cheiro, daí eles escreviam, eu fazia exatamente o que minha mãe me ensinou quando com uma boa garota, sabe, de família. Aham. Se você não sabe se portar numa mesa, copia a pessoa da frente que sabe tudo. Então, eles pegavam um copo, eu pegava um copo. Eles botavam no nariz, Vou botar uma eu nariz. botava no nariz. Eles colocavam um copo na mesa, que pegavam uma canetinha e escreviam. E aí você escreveu o quê? Eu não escrevia nada, eu ficava ouvindo. Por quê? Porque eu saquei que depois do terceiro gole deles, eles começaram a falar: você sentiu laranja? Deu, laranja. Você sentiu não sei o quê? Você tá entendendo? Sim. E aí foi isso. Então eu fui numa, duas, na terceira degustação, veio um vinho até mim. E aí veio aquele negócio que eu chamei lá no comecinho de memória olfativa de infância. O vinho me remetia a muitas coisas da minha infância. Então, ele me remetia à ameixa preta, mastigável, sabe aquela que... Sei. Ameixa preta Uhum. mesmo. Eu adoro ameixa. Eu Também. adoro frutas secas. Então, era uma coisa que eu sempre gostei desde criança. Minha avó fazia figo seco, ameixa seca. Então, eu Uhum. adorava ameixa. E aí, me lembrou muito aquela ameixa seca, bem carnuda. Era um vinho que tinha diferente de todos os outros vinhos que eu tinha tomado, que tinha aquele amargo, que ardia minha garganta, Aham. que eram essas sensações que eu tinha. Eu não sabia De falar de acidez, frescor, tanino. Mas é porque você Não. tomava sem a consciência, só pra eu entender. Porque as pessoas, às vezes, quando elas começam a tomar o vinho tinto principalmente, né? Elas falam, ai, não, eu ainda não tô acostumada, ele dá uma amargada aqui, uma ardida, alguma coisa assim. Aí eu te pergunto, eu já não sinto isso, depende também da qualidade do vinho, mas assim, é porque a pessoa não tá tomando com consciência, por exemplo, falou, eu senti aquele Aquele amargo. amargo. Eu nem achava legal, não achava gostoso, não. Você não achava gostoso? Não.
Eu não Então, sei. mas na verdade... Mas ele não... Quando você tem consciência... É isso que eu ia perguntar. e Você não hoje, sente? e hoje, na verdade, por exemplo, o que eu mais busco é o amargo. Você tá entendendo? Que o amargo, ele chama acidez. Frescor e acidez. É o que tem no final da nossa boca. Sim. Mas eu não sabia nada disso. Então, nos primeiros dias... Primeiro que eu nunca tinha bebido. Tipo, de beber vinho. Segundo, se eu tinha tido algum contato com vinho, era o vinho ali da Colônia, ali de Santa Felicidade, o suave, sim, o docinho. O doce, que é... Entendeu? Então, não tem o amargo, né? Tá mais pra suco do que pra vinho sim, mesmo. Sim. E aí, isso era muito diferente pra quem tava lá fazendo essa degustação. Mas esse vinho em específico, ele me remeteu várias coisas. Ele me remeteu isso. Ele me remeteu um peso diferente dos outros, que ele tinha um peso como se tivesse um corpo, sabe? De leite. Pega esse vinho. Esse vinho, ele não tem peso de leite. Se você põe ele na tua boca, você não vai pensar que ele parece leite. Você vai pensar que ele parece mais água do que leite. De estrutura. Sim. Aquele vinho, ele tinha corpo de leite. Entendi. E ainda eu brinquei que tinha... Eu escrevi no papel. Isso que é o vinho encorpado? É isso? Não. Não. Depende. Depende. Nossa, a pessoa leiga já começa essas perguntas. Depende. A gente vai chegar lá no vinho. Desculpa. E eu vou lembrar a pergunta que eu ia te fazer. Eu vou lembrar. Então, daí o que acontece? Ele tinha esse peso de leite e ainda eu falei que era leite com chocolate, porque também tinha aroma de chocolate, né? Então, eu escrevi isso. Eu escrevi que o vinho tinha gosto de ameixa preta, tinha peso de leite com chocolate na minha boca e era muito, muito, muito macio, né? E aí, terminou a degustação e fui embora. No outro dia, o Manuel me ligou e falou que eu estava falando de um Amarone. O Amarone é um vinho que a gente colhe a uva. Ao invés de a gente colher a uva em agosto, a gente colhe em novembro. O vinho para todo mundo é lúdico. Para você é lúdico, para ele é lúdico, para a maior parte das pessoas é lúdica, mas o vinho é lógico. Então, se você deixa uma uva madurar mais que o tempo, ela vai ter mais doçura, menos água, né? Vai concentrar mais a carne e vai ficar parecendo uma ameixa preta mesmo. Então, ele tem aquele ponta de língua mais doce da fruta mais madura, né? E aí ele tinha o volume do vinho, porque daí na hora de macerar não tem água, então na hora que eles pisam, ele fica mais denso. Entendi. E aí, como ele era muito aveludado e muito encorpado, e com notas de chocolate, porque passa na barrica de carvalho e fica com notas de chocolate, então todas as características que eu dei para o vinho foram palavras minhas, mas identificavam um grande vinho italiano, que é o Amarone. E ele ficou chocado daí, quando viu que você identificou tudo isso. E aí ele pegou e ficou chocado. Não ficou chocado, mas ele falou, cara, eu tenho que dar um ponto para essa menina. Porque de alguma forma ela sabe sentir, né? E aí daí aí eu conheci o Rogério Fasano acabou falando com o Manuel que nunca tinha trabalhado uma mulher na sala, que se acontecesse alguma coisa era responsabilidade do Manuel, que o Manuel que me ia educar, que o Manuel que ia me ensinar, e que o Manuel... Ele ia ser teu mentor, inclusive. Exatamente. Aí foi isso. E daí, no outro dia, eu coloquei um terno e foi trabalhar. Um smoking. Porque no Fazenda eu trabalhava de legal, smoking. Que eu não tinha um smoking. O Manu foi comigo numa loja lá em São Paulo alugar um smoking masculino, porque até hoje é difícil de você achar um smoking feminino. Verdade. Não tem, até aqui em Curitiba eu não achei ainda. Você sabe que esses tempos eu ia fazer umas fotos profissionais e eu comecei a pesquisar no Pinterest lá, né, no aplicativo. E eu queria fazer algumas fotos com o smoking feminino. Não achei nunca nenhum lugar. Não, então, eu alugo ali num lugar ali perto da Praça do Expedicionário, num lugar bem grande que todo mundo conhece aqui em Curitiba. E eu alugo quando eu tenho um evento que a pessoa pede para eu ir de smoking, ou quando eu quero gravar alguma coisa de smoking, eu alugo um masculino e infantil. Masculino? Entendi, porque daí serve, né, pra você... Cara, que história! Eu sou apaixonada por pessoas que são determinadas, que vão atrás, que preferem encontrar uma solução para cada problema do que um problema para cada solução. Eu sei que às vezes tem pessoas que não conseguem isso, mas muito, muito, muito de tudo que a gente faz é porque a gente quer fazer acontecer. Tem pessoas que não querem pagar o preço de ir embora da cidade, não querem pagar o preço de lavar uma roupa para poder pagar o aluguel, para chegar onde quer, não querem, não tem degustação à noite, não vou porque esse horário, sabe essas coisas? Então, assim, eu acho muito bacana, e isso, quando a mulher passa por tudo isso, é muito mais, porque não era comum a mulher viajar sozinha. Não, pra te falar a verdade, quando eu comecei a usar smoking, essa é uma história muito boa. Eu usava o smoking masculino. Deixa eu dar uma olhada na nossa live aqui, a galera tá entrando, tá vendo?
Manda um oi pra nós aí. O Fabrício pode dar uma olhada de vez em quando nos nossos comentários, na participação da nossa live. E se você tá gostando desse conteúdo, manda essa live pra um amigo, uma amiga que gosta de vinho, que gosta de informação. É que a gente tá no podcast, mas é tranquilo, né? Tranquilo. Então tá bom. Estamos tomando vinho. Eu vou tomar mais um pouquinho e vou brindar de novo. Vamos lá. Então, o brinde faz parte dos 5 sentidos do vinho. Ah, vou te falar depois. Fala depois pra mim. Aí foi isso, daí eu comecei, na verdade eu trabalhava com uma sala só com homens, mas eles já estavam fazendo no grupo há muito tempo, e eles me educaram como pais mesmo. Que bacana. Eu ia te perguntar isso, se Com você não muito sofreu nenhum respeito. assédio, se você não teve... Não, eu sofri alguns assédios, mas esses assédios são assédios de muito mais de clientes aham. e muito mais de pessoas que não tem nada a ver com quem trabalhava Sim. comigo. Na verdade, Do que alguém que te deu oportunidade, não foi nesse sentido. Que legal. No lugar onde eu trabalhei, as pessoas eram... primeiro que as pessoas achavam que eu era alegria, sabe? Eu sempre fui muito alegre, muito divertida e tal. E sempre fui muito trabalhadora. Então, tipo, não tinha tempo ruim pra mim descer, sei lá, 20 caixas de vinho pra baixo na adega. Porque não era só muito... fazer o papel do sommelier. Então, também assim, tem a os pessoa bastidores. o sommelier, aquela pessoa que às vezes fica ali andando na sala que as pessoas falam, né? Ele trabalha muito, né? E assim, o bom sommelier, ele tem que ser o bom garçom. Porque se o cara não é bom garçom, ele não vai ser bom sommelier. Ah, é? Não vai. Eu sempre falo que para ser sommelier, você tem que ter 3 coisas. Você tem que ter prática. E quando eu falo de prática, você tem que ter teoria, primeiro. E teoria é muito estudo, e estudar todo dia, buscar todo dia, querer todo dia, e ir todo atrás todo dia. E às vezes as pessoas agora com o mundo da internet me fazem umas perguntas assim, tipo, se eu beber uma taça de vinho, uma garrafa de vinho de 750 ml e um copo de 12 graus, e beber um copo de vodka de 43 graus... num gole só, uma garrafa só, qual dos dois eu vou ficar mais bêbado? Nossa. Tem pessoas que perguntam. Intelectual, não acredito. E aí, tipo, eu juro, eu parei pra pensar. Eu falei, 43 graus num gole, uma garrafa num gole, time. Qual é o tempo? Aí eu perguntei pra pessoa, qual o tempo? Você ainda foi legal. Sabe? Porque depende muito, né? Então, assim, todo dia surge, então tem que ter teoria. Tem que ter prática. E prática, eu falo, é prática de sala, prática de restaurante, prática de servir. Porque a pessoa, ela pode ser sua melhor amiga. E ela pode tomar o mesmo vinho sempre. Então, ela chega lá e fala, oi, Débora, tudo bem? Traz meu vinho. No dia que ela brigou com a mulher dela, por exemplo, o senhor brigou com a esposa, aquele vinho já não serve mais para ela. Você entende? Então você tem que aprender, e isso que a sala te dá, isso que o restaurante te dá, isso que o salão te dá, é ter jogo de cintura. Sim. E ele te dá alguma coisa de você treinar toda a sua teoria para 1, 2, 3 pessoas. Porque hoje, o que a Débora gosta de fazer hoje? Hoje a Débora gosta de encantar pessoas em grande quantidade. Eu gosto de dar aula para grupo de 20, 30, 40, 100, 200 pessoas. Esse é o meu foco hoje, é o que eu gosto de fazer, é o que eu quero fazer. Mas quando eu comecei lá atrás, um dia o Manuel falou assim, o dia que você estiver dando aula de vinho, você chegou num ponto que todo mundo queria chegar. Mas você tem que ter propriedade. Tem todo um degrau aí nessa história. E eu tenho a prática de colher, plantar, fazer, vinificar, ir atrás, nananana. E aí o sommelier tem que ter litragem, que é o quê? Beber. Provar bastante vinho de países diferentes. Porque um Cabernet Sauvignon do Chile é totalmente diferente de um Cabernet Sauvignon da Nova Zelândia, da França, da África do Sul. Então, assim, para cada país você tem não é a mesma coisa. Bom, surgem quantos mil rótulos? 8 mil. Por dia. Então, assim, você falou pra mim que você foi, eu fui ao Chile. O vinho que é produzido lá na Casa La Apostoli, onde você ficou lá em cima, no alto da cordilheira, é diferente do vinho da Vilmanet, que é produzido lá embaixo. E as mesmas uvas que são produzidas lá em cima, são produzidas lá embaixo. Só que o sol que bate lá em cima é muito mais forte, é muito mais presente de manhã e torra muito mais rápido as uvas do que o sol. Se parar pra pensar, é muito lógico. Porque já aconteceu comigo. O Cabernet Sauvignon... É lógico. É lógico. Tô considerando uma pessoa inteligente. Eu já provar, eu gosto de Cabernet e tal.
Aí eu tomo e falava, mas tá diferente esse Cabernet. Aí eu achava que era igual, mas faz todo sentido. Claro que faz. Exatamente. Depende de onde fica a vinícola, onde ficam as Exatamente. uvas, o tempo. O jeito enfim. que o produtor colheu, o jeito que ele plantou, ou quantidade de anos que a vinha tem. Então, assim, eu tomei um Carmené da Casa Silva que tá do lado de um outro Carmené da Casa Silva. Só que esse quadradinho aqui, esse pequeno quadrado aqui, tá lá desde 1905 produzindo uva. E E o esse outro? quadrado aqui tá lá desde 2019. Então, a vivência dessa fruta é totalmente diferente da Sim. vivência dessa. Essa aqui vai te dar muito mais informação do solo, da terra, do clima, da vegetação, porque o que tem dentro da garrafa é o gosto do solo, é o gosto do clima. Tem aí o gosto da uva? Tem a característica da uva? Tem. Lógico que tem. Mas a maior parte da informação que tem dentro da garrafa é do solo, do clima, do sol, do vento. Entendi. Da quantidade Nossa, de água que que a louco. planta toma. A gente acha, pelo menos era o que eu pensava, e depois que eu conheci alguns dos processos, que o que tá aqui é o processo. Olha pra você ver. Ou seja, colhi daquele quadradinho, os dois quadradinhos, como você falou, do solo diferente, foram pro mesmo processo, mesmo que separado. Então, se eles foram pro mesmo processo, pra mim, eles seriam iguais. E era isso que eu pensava. Não, Acredito não. que a maioria das pessoas pensam isso também. Não. Você pensava assim, Fabrício? Fabrício, você é tomador de vinho? Até há pouco tempo eu Ele pensava já assim, tomou uns que eu dei. já fiz muito trabalho com a Débora e aprendi bastante. Só você não ganhou um abridor chique igual eu. Mas eu ganhava vinho todos os dias. E eu vou ganhar uma taça. Não com meu nome, vai ganhar uma sua. Com o meu nome. Com seu nome, Vai ser a minha vai. preferida, com certeza. Vou te mandar com o seu nome. Show. Então, daí foi isso. Daí eu comecei a trabalhar, e aí no começo eu trabalhava exatamente de smoking. Eu usava um coque bem baixo, assim. Eu era morena, de cabelo bem preto, sabe? Eu ia te perguntar se você era loirinha quando você era pequena. Não, Pequena cabelo não, mas bem não. preto. Eu usava um coque bem baixinho, assim, e meus clientes me chamavam, ô moço. Moço. Ô moço! Na verdade, assim, vamos falar a verdade. Se parar pra pensar, não tô dizendo que isso é ruim, tá? Mas a ideia era masculinizar, de certa forma, você pra que destoasse menos do grupo masculino que fazia esse papel. Então, Pra tanto não ter que- a feminilidade e não chamar atenção pela feminilidade. Não sei, posso estar falando meio besteira, Não, mas não. eu acho que é isso. Mas na verdade, eles não queriam que eu destoasse, porque, na verdade, esse restaurante, e entre alguns, tem vários aqui no Brasil, o que a gente quer? A gente quer fidelizar o cliente por uma experiência gastronômica muito prazerosa e única e exclusiva. Tanto que, por exemplo, é uma grana você jantar ou comer num restaurante desse? É. As pessoas costumam ir lá sempre. Quem tem muita grana vai lá sempre. Muita grana, tá? Muita grana. Tem Porque gente que vai quando é coisa de tá. jantar de Tipo eu. uma pessoa, gastar R$1.500 por pessoa, tá? Então, assim, você e seu namorado vão lá jantar. Se vocês acham que vocês gastam R$300, vocês já são elite, desculpa, tá? Não Exato. Mas aí o que acontece? Só que isso não é um negócio que acontece sempre. Aí que tá a sacada. Uhum. Você vai gastar 3 contos no casal. Só que ele vai te pedir a tua mão em casamento. Sabe quando que você vai voltar lá? Sim, é um momento Nunca diferente. mais não, pô! Para! Quando separar, Não! Não, tô brincando. Você vai voltar lá quando você for completar as bodas de Isso que eu ia ouro. te falar, quando 25 for anos, comemorar é bom. períodos diferentes. Por quê? Exato. Porque o que acontece? A pessoa teve uma experiência gastronômica tão boa, tão boa, tão boa, que daí o marido chega pra senhorinha lá e fala: amor, a gente vai completar 25 anos de casado. Aonde que você quer ir jantar? Ela fala: ai, amor, eu quero ir jantar lá naquele restaurante que você pediu minha mão em casamento, porque você lembra aquele dia. Então lá a gente... E talvez o que eles beberam pode ficar na memória olfativa. Exato. Né? E daí, na verdade, a gente estava lá para fazer isso acontecer, e não para ser mais esperto, ou falar com o cliente, ou não. Não é, lá não no é restaurante você... que você vai, por exemplo, se você chega lá e tira Echarp, a gente liga o ar na sua cabeça sem você pedir. Sim. Agora, se você chega lá, senta e coloca Echarp, a gente desliga o ar de cima da sua cabeça, porque você sentiu frio. Você é não uma precisa levantar a experiência, mão. né, Débora? Não é uma Exatamente. questão de você ir comer. Aí que eu ia deixar claro, brinquei aqui, mas obviamente, assim, você não tá indo lá pra comer, você tá indo lá pra viver uma experiência diferente. Exato. E, sinceramente, não desmerecendo, mas você parar pra pensar R$3.000 para este momento,
agora falando sério, você vai fazer 25 anos de casado, quantas vezes na vida? Uma? Então, e daí lá não é uma coisa também que Vai você pedir chega uma lá, entra, pede um prato, come e vai embora. Não, lá você tem um menu gastronômico. Lá você come uma entrada, a primeira entrada, depois você come a segunda entrada, depois você come o primeiro prato, o segundo prato, depois a sobremesa. Você fica lá 4 horas. Mais Dá ou uma olhada menos. nos comentários aí, Fabrício. Tô vendo que tá subindo. 4 horas. 4 entendeu? horas dentro de um restaurante. Dentro de um Exato. restaurante. Você não tá comendo o tempo inteiro dessas Não, 4 não, horas. você tá curtindo, você tá tomando vinho, você tá curtindo o lugar, você tá comendo um pouquinho, você tá, entendeu? É tudo muito diferente. Então eu trabalhei lá por muitos anos, dentro desse grupo por muitos anos, né? O grupo foi crescendo com o tempo, hoje é um grupo grande no Brasil. Sim, e bem Eu trabalhei conhecido. mais de 20 anos, e lá eu tive algumas coisas que eu acho sensacionais, assim, que eles acreditavam muito no meu trabalho. E depois de um certo tempo, por exemplo, um dia eu peguei e resolvi tirar o sapato baixo, o sapato masculino, e botar um salto, Uhum. achando que todo mundo ia me detonar. Aí meu chefe falou, você pode usar o salto, só que você tem que usar um salto 10. Se você quer usar o salto, você vai usar o salto 10. Eu trabalhava na sala de salto 10. Entendi. Durante 18 horas. Cara, tem isso também, né? Só que isso não era problema pra mim. O primeiro salto que eu comprei com uma tira bem fina, cortaram meus dedos. É isso Mas que eu o ia falar. segundo, Dependendo. o segundo eu já aprendi. E aí eu aprendi a enrolar meu pé com fita daquelas fitas, tipo de fita crepe, só que aquela transparente, eu Uhum. cortava ela no meio, eu dividia o rolo no meio, então eu encapava o meu pé de fita Gente. transparente, as pessoas nem viam que eu tava de fita, e eu trabalhava de salto 15, 10, E você 12, se 14. sentia, você se sentia melhor? Qual que era a sensação? Trabalhar sem salto com salto? O que vinha pra não, você? né? Vem a Débora. Daí Aí vem a Débora que tá lá dentro. Não, e na verdade a Débora que tava lá dentro, essa é uma coisa muito doida, porque a Débora que tava lá dentro era uma Débora menina. Aí quando a Débora entrou lá dentro, o que a Débora queria mostrar era a Débora. Sim, de alguma forma, uma sim. Débora que, não Sim. aquela Débora menino, sabe? Sim, E aí foi muito engraçado, tem uma história muito boa, que um dia eu coloquei o salto, e aí, tipo, eu, em vez de ir de coque, porque é restaurante, eu fiz um rabo de cavalo, eu tinha um cabelão aqui assim, então eu fiz um rabo de cavalo, e aí eu prendi assim só, sabe, meio solto assim, e fui com ele, tipo, mais menina. Você foi tirando Super aquele maquiada. estereótipo. E aí, na verdade, é isso, assim. Eles sempre olhavam pra mim e falavam, isso não pode, isso pode. Isso não pode, isso pode. Mas, de alguma forma, eles não falavam, não pode tudo. Totalmente. Você tá entendendo? É bacana, mas assim, vamos achar um meio Tanto termo que, pra disso. você ter uma ideia, eu usava um terno. Daí, o que eu fiz? Eu peguei uma calça de um terno meu e pedi para o moço fazer uma jardineira. Sabe, tipo uma calça jardineira aqui na canela. Sim. Eu cortei a calça do terno. Do terno. E aí fica aquele saltão lindo Uhum. de camisa de smoking, Porque daí cinto, apareceu gravata todo. e tal. Quando eu cheguei lá, eu falei, agora eles vão me detonar, vão falar que eu tô com uma calça pra caçar rã, sabe? Aham. Daí o meu chefe falou, pô, mas se você vai usar essa calça, venha com tailleur, né? Ai, que legal, gente. Você tá Olha, entendendo? que Então, massa. daí no outro dia eu fui providenciar um tailleur, que era Já uma que- saia sim. justa, até o joelho, super comportada, e um terno. Porque, na verdade, eu também acho que ele tinha razão em algumas coisas. Eu tava lá pra vender Sim, comida sim. e vinho. É que, querendo Né? ou não, vamos entender, né? Até porque na época, se você fosse de tailleur, se você fosse de salto, lá no início, quando não era comum, você ia destoar, consequentemente ia chamar atenção e talvez mais do que o que você gostaria de passar. Querendo ou não, Mas é tem isso. uma cena muito boa. Eu tava um dia, logo que eu coloquei o tailleur, eu atendia sempre um clientão. Eu não vou falar o nome dele porque é um mega cliente, capaz do cara... ele era um super cliente, dono de banco, tá? Por isso que eu falo, dono de banco mesmo. Aham. Banqueiro, não é bancário, Sim. é banqueiro. Banqueiro. Exato. E ele só tomava vinhos grandiosos, assim, vinhos de $18 mil, $20 mil. O cliente, Uhum. né? Uma família super, super importante em São Paulo. E ele sempre me via como moço. Aí um dia, eu sempre atendi a mesa dele. E a mesa dele, eu vou falar, o que é muito importante nesse negócio. Que ele, a esposa, um outro casal, que eu também não vou falar, e a esposa, um outro casal, que eu também não vou falar, que são 3 bancos, e a Hebe Camargo. Que show! Então, a mesa era a mesa da Hebe, assim. A mesa da E a Hebe. Hebe, tipo, eles tomavam só uns vinhos tinto bem encorpado, bem duro, Uhum. bem amargo, bem com tudo que Bem era, daquilo né? que a gente falou. E a Hebe falava,
filhinha, me traz aquele branco bem fresquinho, aquele bem baratinho, eu gosto de branco. Sabe? Daí depois de tomar várias, aí a Beatriz sentava lá no piano e ficava tocando a som. Então, assim, aí, quando ele me viu como menina, eu tava servindo vinho, como eu sempre fiz na mesa dele. Ele falou, largue minha garrafa. A tua temperatura corpórea da mulher é diferente da do homem e você vai alterar o meu vinho. O que eu fiz? Ele não sabia que era você? Ele não percebeu que era você? Antes ele achava que eu era o João, né? Tá, ok. Mas daí quando você tava de Maria? Ele olhou, ele Não reconheceu? Não. Ai, cara, não reconheceu. Não. E aí ele pegou e falou, eu peguei, ele enchei a garrafa dele e saí correndo. Temperatura da mulher. Não... E eu saí correndo e fui lá correndo. Oi? Não tem. Eu fui correndo na cozinha, eu sentei e comecei a chorar. Falei, cara, eu tô com algum problema. O cliente demandava, calma. Fique calma. Vou lá resolver esse problema. Daí foi lá, com toda a gentileza, falou que eu era funcionária já fazia tempo, que a gente tinha entendido. Mas ele, daí ficou sabendo que você servia ele, por exemplo, você já tinha servido ele várias vezes. Sim. Daí o Manuel chegou lá na cozinha e falou, Débora, a tua temperatura deve ser a mesma que a minha agora. Vamos botar um termômetro embaixo do braço, filha. Sim, você não pode pegar. Isso. Você não, é que nem a história do sushi lá, que o corpo da mulher é mais quente que do Ai, homem. sim. Pode ter razão, pode não ter. Não sei, não sou especialista em sushi. Eu acho que até a hora de mexer nas mãos ali. Mas o vinho, eu vou te falar. O vinho é algo muito rápido. Tipo, você abre a garrafa. Não é o suficiente para alterar. A garrafa não vai alterar a temperatura. Agora, se eu pegar e ficar abraçada no vinho. Ah, daí sim, né? E ficar dormindo com o vinho e tal, talvez ele mude a temperatura. Entendi. Entendeu? Então, eram esses tipos de coisas que às Sim. vezes eu passava fora da sala, que me deixavam... passava dentro da sala, que às vezes, sabe? Mas mesmo assim, a gente vai criando habilidade, né? Eu sempre falo que vinho é treino. Para você ser bom no vinho, você tem que treinar bastante. Como que você treina? Bebendo, comendo, né? E você falou isso, então. tem que ter tempo de prova, tem que ter tempo de beber mesmo. E uma coisa que a gente vê e comenta, assim, os sommeliers, eles bebem, eles ingerem tudo. Não, eles cospem, porque não tem como, senão você fica muito louco. Gente, isso é uma coisa que é muito importante de falar, né? Às vezes as pessoas me veem nas redes sociais aí e elas acham que eu bebo todo dia, gente. Eu abro o vinho, coloco no copo, todo faço dia, 24 horas por dia. Largo o vinho lá, ou eu dou pra alguém, eu levo pra casa de alguém, eu guardo na minha casa pra tomar no final de semana. Não é um negócio que acontece sempre. E o sommelier, quando ele tá trabalhando, ele tem um negócio que a gente chama de cuspidor. Né? Já ouvi falar a gente também. põe o vinho na boca e cospe. Não há nenhum problema nisso. Sim. É muito melhor você cuspir o vinho do que você não conseguir chegar no final da degustação. Não tem como. É isso que eu ia falar, não tem como. Entende? Porque às vezes você vai numa degustação viajada e o cara vai te dar 6 rótulos, no segundo... Aí o primeiro rótulo você vê e o cara coloca o vinho e você toma um gole inteiro. Ele já mediu aquilo ali pra você não chegar lá, pra você chegar até o final. Consciente do que você tá fazendo. Ele já mediu aquilo ali pra você chegar até o final consciente. Aí você toma o primeiro gole numa paulada só, daí ele vai lá colocar mais um pouquinho. Aí você toma no segundo, no terceiro vinho, você já tá ficando alterado. Sim. E olha, deixa eu te perguntar, porque assim, eu tô impactada com a tua história e eu queria saber de onde que surgiu, porque assim, você saiu em várias revistas, né, e eleita aí a melhor, uma das melhores do Brasil, a melhor do Brasil 3 vezes, tem a história da Playboy, não sei se você pode falar aqui ou não, gente, essa mulher saiu na Playboy, essa mulher é muito, gente, e eu queria entender como é que foi isso daí, de onde surgiu. Então, na verdade, quando os prêmios eram prêmios Veja, então de alguma forma, todas as revistas da Abril, não todas, mas algumas revistas da Abril acabaram fazendo matérias comigo. Da Abril, sim. Exame. Lembra que antigamente, a gente comprava a revista na banca. Sim. Você comprava Trip, VIP, Fluir, pra ver o surfista, né? Sim. Pra ver o Swells. Sim. Você comprava. Eu comprava, mas ok. Tititi, Capricho. Capricho eu comprava.
Mas é. Mas então, e daí o que acontece? É que o meu pai é jornalista, ele trabalha com comunicação há muitos anos. E ele teve uma revista, já teve um jornal, já teve uma revista, então era muito comum pra mim. Minha casa sempre teve muito isso. Eu não fiz faculdade de comunicação, apesar de ter, era a minha primeira opção, mas a gente tem muito essa da comunicação dentro de casa e desde muito pequena, assim, por exemplo, ninguém tinha acesso à internet, a gente já tinha na minha casa, porque meu pai trabalhava com comunicação, então eu tinha muito, isso era muito próximo de mim. Não que eu comprasse, fosse a pessoa que adquirisse, mas então eu lembro bem disso. Então, e daí saí em várias revistas, e saí na Isto É, na Exame, e aí surgiu a Playboy. Só que a Playboy é a Playboy. Que era do Grupo Abril. Era o Grupo Abril, né? Era do Grupo Abril. Entendi. E aí surgiu a Playboy. Só que daí a Playboy teve um problema, né? Porque eu tinha 2 chefes, e eu vendo comida, né? Sabe aquilo? Então, a gente teve que... Pra não criar um trocadilho estranho, tipo assim. Então, para o cliente olhar para meu rosto e não para, né? E ele lembrar de outras coisas. Né? Para ele continuar olhando para cima na hora de fazer o pedido. Então, a gente tentou... Porque, olha, isso que eu ia te falar, eu ia te perguntar, porque claro que vai aguçar a imaginação, e se a pessoa vê a tua revista, ela vai olhar pra você, ela vai querer conferir, sei lá, é natural, né? Não sei. Mas eu acho que tinha esse risco. E como é que foi lidar com isso? Daí que você aceitou o convite? Então, daí na verdade foi todo um processo que a gente conversou, né? O restaurante tinha uma assessora de mídia, que era fantástica, e a gente aceitou fazer. Todas as fotos eu tô de calcinha e sutiã, não tô nenhuma foto sem. Sim. E foi sensacional fazer. Primeiro porque a história Playboy na época era uma coisa muito doida, né? Você chegava lá, os caras te davam um roupão térmico para tirar todas as marcas do seu corpo. A roupa, Playboy, diferente do que as pessoas pensam, a Playboy não gosta de sutiãs de bojo. Ah, ela gosta de tudo natural. Então, assim, por exemplo, mesmo eu fazendo Playboy, eu usei... Não tinha bojo, então era o tamanho do meu seio mesmo, sabe? E deixa eu te perguntar, eles digitalizaram essas revistas antigas ou não? Se eu quiser te ver, eu tenho que achar as revistas pra você comprar. Você consegue no lugar. Tá no Google? Ah, então tá bom. Mas eu fiquei tenho curiosa. essa revista. Eu tenho essa revista também. E aí, que massa. Eu mando a foto depois. Não, isso faz sentido, né? Do porquê, porque eu fiquei pensando e aí, assim... na verdade, foi isso, assim. Então, eu fiz uma matéria, porque eu já escrevia pra Playboy. Era isso. Eu escrevia já. Todo mês eu tinha uma notinha que eu falava sobre os vinhos da semana, daí eu meio que me colocava aquelas coisas tipo, verão chegando, vinhos rosés. Sim, então fazia uma coluna. E eu tinha porque era um assunto que também o público da Playboy em si se interessava. Sim. Tem tudo a ver com a persona deles, né? E aí, então, foi meio que isso, assim. Mas foi muito legal, foi. Ai, cara, que massa, tô adorando. E deixa eu te perguntar, você nunca pegou uma briga, assim, alguma coisa num restaurante, porque as pessoas estavam alteradas? Porque você trabalha com bebida, né? Bebida alcoólica há muito tempo. Amiga, tem vários, né? Tem alguma que você pode contar pra gente? Alguma cômica? Teve uma vez que... Tem muitas boas. Tem uma vez que uma moça, ela tinha um namorado. E aí eles sempre iam no meu restaurante na hora do almoço, sabe? Num outro restaurante do grupo. Que eu trabalhava num restaurante no grupo no almoço e no outro à noite. Outro. Aí era um restaurante super despojado de almoço e tal, não sei o quê. Daí eu lembro que tinha umas bolsas, não sei se vocês lembram, masculinas, que era como uma bolsa aqui comprida. É da Louis Vuitton. Mas hoje tem aí de várias. Tipo carteiro, não, falava? tipo carteiro. Tipo exatamente. Carteiro, que ficava aqui, daí tinha aquela coisa grande, que assim. ficava aqui do e lado. aí o cara, tipo, tinha uma aba, assim. Que ele abria aqui e tirava. Entendi. Daí não sei como foi. Eu sei que ela amarrou a bolsa do cara na perna, porque o cara acho que brigou com ela brigou com o cara. Ela amarrou a bolsa do cara na perna, enrolou na cadeira. E ela não saía da mesa. Ela falava, eu quero saber! No meio do restaurante chiquérrimo. Você pegar sua bolsa! Você sair daqui com a sua bolsa! Sim, que era pra ele. E aí tal, tirar. e aí ele foi lá pra fora, ela pegou e começou a arremessar as coisas da bolsa dele lá de dentro pra fora, assim. Gente! Eu já tive clientes, por exemplo, que tomavam um Cabernet Sauvignon, e aí no dia que assinaram a separação, na outra vez eu falei, o senhor vai tomar Cabernet? Ele falou, nunca mais vou tomar Cabernet Sauvignon na vida! E até hoje não toma. Porque marcou. Então,
trabalhando, né, na época quando eu trabalhava com a perfumaria, que era o Boticário, né, por fazer a gestão de uma franquia, tinha muito da pessoa ir atrás, e a gente via histórias, eu quero que lancem de novo um perfume que o meu marido que já faleceu usava, eu quero lembrar do meu filho, eu quero lembrar daquele momento. E aí, como você falou, ganhava o perfume, esses mais clássicos, você cita, né, do Boticário e tal, o Dreams, que depois eles relançaram, porque foi o que eles ganharam, o que eles se presentearam, ou o que usava na época que estava namorando, né, foi pedido em casamento. Então, tinha muito dessas histórias. Eu só não acho que não parei pra pensar que com o vinho é a mesma coisa, com a bebida é a mesma coisa. Sim, sim. O legal do vinho, eu sempre brinco, é que você pode errar vários até achar o seu, né? Você vai errar vários até achar o seu, né? O legal é que você sempre bebe o erro. Primeiro que começa por aí, né? Bebe o erro? Você compra um vinho. Ele não é bom, você vai beber ele, né? Ah, sim. Ele não é bom, que eu quero dizer. Não é como Nossa, você não gostaria. era aquilo que você estava esperando. Você foi no Aham. mercado, compra o vinho, tal, escolhe o seu vinho. Nananana. Aí você, tal, não era o vinho que você estava pensando. Você toma aquele vinho, na próxima vez você fala, eu só não vou comprar aquele lá que eu não gostei. Mas você bebe o erro. Então, o erro no vinho, você não se perde muito. Entendi. Você acaba bebendo o erro, né? E uma coisa também que eu acho bem bacana de falar é que o vinho, ele é assim. Então, tipo, por exemplo, tu tá tomando branco agora. Daí você vai ficar, sei lá, 6, 7, 8 meses tomando branco. 1 ano você fala, eu não gosto de tomar tinto, só vou tomar branco. Aí um dia você pega um tinto muito bacana, você fala, nossa, não aguento mais tomar branco. Não quero mais branco. Odeio brancos. Não vou tomar mais branco. E aí você toma tinto. Daí um dia você vai pra praia, tá um super calor, você tá tomando vinho tinto, tá te dando uma coisa normal, um comichão na barriga, e você fala... Aí tem uma pessoa fala, vamos tomar um branco. Você fala, não tomo branco. Aí você fala, nossa, como eu fiquei tanto tempo sem tomar branco. Então o legal do vinho é isso, né? Que você satura, mas depois você volta. Exatamente. Assim. Então, tipo, Entendi. você pode. Assim, eu, por exemplo, a minha uva preferida, né? Hoje hoje ela não é mais a minha uva da vez, mas ela é sempre a minha uva da vez. É a Cabernet Sauvignon. Que é uma uva difícil para muita gente, é uma uva que para alguns países ela é muito legal, mas para outros ela não é tão legal assim, enfim. Mas ela é produzida no mundo inteiro, no planeta inteiro. Por que ela é difícil? É porque na verdade a Cabernet Sauvignon ela tem características de fruta bruta, né? Ela tem uma fruta presente, tem uma pegada de boca grande, porque ela não é uma uva que tem muita cor, então a gente tem que esmagar bastante a casca para tirar a cor. Então ela tem aquela prensa, aquela pegada de boca lateral, né? Por causa de esmagar a casca. Que a gente chama de tanino, né? O tanino nada mais é que você ficar prensando Uhum. a casca para tirar a cor. Quanto mais você prensa a casca, mais aquele tanino vai ficar aparente, né? E tem, às vezes, uma acidez bem alta, elevada. E aí, dependendo de alguns países, ela é super macia e veludada, mas dependendo de alguns países, ela tem uma brutalidade. Então, assim, tem gente que nunca tomou vinho, tá tomando vinho suave, daí vem uma pessoa dar um Cabernet Sauvignon argentino para essa pessoa vai falar, nossa senhora, eu não gostei. Vinho é ruim, não quero tomar. Ruim, não quero nunca mais eu tomar esse tipo de vinho, entende? E, na verdade, é isso. Aí eu já migrei lá para... Então, aí eu fiquei muitos anos tomando só Chardonnay. Que é branco. Branco. Uhum. Muitos anos. Porque eu falei, não aguento mais tomar tinto, só vou tomar branco. Então, assim, eu tomava branco ou outros, mas assim, se eu ia comprar ou se eu ia em algum lugar, eu tinha a opção de ter. Eu falava, tem Chardonnay? Então eu acabava tomando Chardonnay. Sim. Eu peguei um amor pela Chardonnay. Hoje eu acho a Chardonnay enjoativa. Porque você também tomou Porque eu tomei até... Qual que é a uva da vez pra você? Agora? Então, a minha uva hoje é a Sangiovese tinta italiana, né? Que faz Chianti e que faz Brunello de Montalcino. Até o sotaque. Que é o meu vinho, né? Teu vinho. Que é o Brunello. Que diz que toda mulher fica muito mais bonita com o giro do copo do Brunello na mão. É igual usar Chanel. É igual usar Chanel. É igual usar Chanel. É igual usar Chanel. E Gewürztraminer é a minha uva branca do momento, que é essa uva que a gente vamos falar sobre esse vinho, porque assim, pra galera que tá aqui, nem sei quantas pessoas tem, mas tem uma galera ali, pra galera que tá assistindo a live, pra galera que vai assistir o podcast, quando a gente conseguiu fechar as agendas, que é um desafio, minha, do Fabrício e da convidada, né, que é a sua, e eu tinha falado assim, poxa, eu queria, olha, né, na minha cabeça, eu queria gravar o podcast do vinho, pra gente tomar o vinho, que fosse à noite, porque na minha cabeça, né, combina mais.
tá, vamos sair de manhã. Eu falei, eu vou arriscar falar pra ela se tem algum vinho que a gente pode tomar de manhã, 10 horas da manhã, e qual é. E aí você prontamente falou, não, sim, vamos tomar um vinho branco, eu tenho aqui, eu levo. E eu queria saber que vinho é esse que você trouxe hoje pra nós. Bom, esse vinho aqui, na verdade, é um vinho chileno, né? Eu tive uma experiência grande lá no Chile, fiquei 6 meses lá vivendo no Chile mesmo, por causa de um campeonato que ia rolar. Esse aqui é o Adobe, e ele é produzido por uma vinícola chamada Emiliana, que muita gente conheceu como Santa Emiliana. O que mudou da Santa Emiliana para Emiliana, né? A Santa Emiliana produzia vinhos normais, como esse até, e como todos os outros. Só que aí tem uma enóloga lá, pequenininha, muito gente boa, ela transformou o vinhedo todo da Emiliana em vinhedo orgânico. O que significa isso? Ela replantou tudo que ela podia replantar de vinhedo novo, ela replantou. O que ela pôde utilizar como vinhedo antigo para virar orgânico, ela deixou. O que é um vinhedo orgânico, né? O que é um vinho orgânico? Ele tem que ter, no mínimo, não sei agora aqui, acho que é 800 metros, ele tem que estar 800 metros de distância de todo o perímetro. Eu tenho que verificar essa informação, mas ele tem que estar totalmente longe do perímetro. Não pode entrar nada animal nessa coisa. Então, assim, nenhum aditivo pode ser colocado aqui de produto animal, né? Tipo, sulfito, sulfato, tudo tem que ser produzido de uma maneira orgânica. Uhum. O orgânico é muito engraçado, que às vezes eu brinco com os meus alunos, eles falam, mas o que é orgânico, professor? Eu falo, orgânico é aquele vinho que nossos avós faziam lá na casa. Que tem as galinhas, que fazem o cocôzinho, que tem as cabrinhas, tem os carneiros, entendeu? Lá no vinhedo anda todo mundo junto, tem as roseiras no meio. Tudo natural. Tudo muito mais natural. Uhum. A Gewürztraminer, ou Gewürztraminer, tem um monte de gente que fala de vários nomes, né? É uma uva necessariamente produzida lá em cima na França, né? Na divisa da Alsácia. Ela é uma uva que necessariamente, na Alsácia, na divisa com a Alemanha. Na verdade, ela é uma uva que as pessoas falam que ela é uma uva mais pro lado da Alemanha mesmo. Então, junto com a Riesling, é uma uva que, se você prestar atenção, né, a Riesling é a uva mais importante da Alsácia. E acho que é a mais conhecida do vinho branco? Não. Não? A uva mais conhecida e mais plantada no mundo, do universo, a uva mais plantada no universo é branca, é a Chardonnay. Ah, é Chardonnay. Depois veio a Cabernet Sauvignon. E a uva mais conhecida é a Chardonnay, e a segunda uva mais conhecida é a Sauvignon Blanc. Nossa. A Chardonnay é aquela uva que tem mais explosão aromática de flor, de manteiga, e a Sauvignon Blanc já é uma uva que tem muito mais acidez e frescor. Então lembra uva verde, maçã verde. Tenho certeza que você já tomou muitos Sauvignons. Muitos. Já tomei. Não entendi assim, mas ok, eu tomei. Não tinha esse conhecimento, mas tomava. É isso. Então, assim, quando, por exemplo, as pessoas falam, mas com o que se harmoniza? Então, assim, eu sempre brinco que a Chardonnay você harmoniza com peixe na manteiga, e a Sauvignon Blanc você harmoniza com peixe com um limãozinho espremido. Faz sentido. Você entendeu? Sim. Elas... Porque a manteiga dela é mais pesada, mais densa, e o limãozinho segura leve. Isso. Uhum. E a Sauvignon Blanc, tal. A Gewürztraminer, ela tem características únicas. Ela tem uma explosão aromática altíssima. É uma das uvas mais explosivas aromaticamente. Sim. Ela tem cheiro, né? E isso que é uma coisa muito importante no vinho. Quanto mais frio o vinho tá, esse vinho aqui já não tá tão frio quanto ele chegou, porque tá aqui fora do balde, mas quanto mais frio ele tá, variando entre 7 e 11 graus, maior é a explosão aromática que a gente tem de copo. Ai, tá. E olha que legal, né? Antes da gente começar o podcast, você estava me ensinando aí a poder cheirar o vinho, vamos dizer assim, não sei se tem um nome isso, e que a gente tem que colocar o nariz, o ideal seria colocar o nariz todo dentro da taça, para quem tá assistindo. Para quem tá ouvindo, vai ter que assistir o vídeo depois, porque tá nas plataformas de áudio aí, podcast Jornada Múltipla, né? Spotify, Deezer, enfim. Para quem tá na live aqui, presta atenção, tem que colocar o nariz todo. Aí você me explicou, enfim, não vou detalhar, mas assim, tem as fases. As fases. E agora eu vejo lá onde que tá o álcool. Olha como ele mudou. Ele não vai mais lá pro final. Mas ele tá aqui agora. Ele tá aqui, já na primeira puxada. Olha, gente, eu tô aprendendo como eu sou chique. Eu sou, fala a verdade, eu levo jeito. Levo. Então tá bom. Porque assim, apesar de tomar bastante, apesar de eu gostava sempre muito de ler, porque assim, quando eu conheci, nem sei como,
Mas quando eu conheci, eu até acho que era com meu ex-marido, porque ele era mais velho. E eu era novinha e tal, vamos tomar um vinho. Eu não tomava vinho, mas o vinho que eu conhecia era vinho suave. Então, ok, o pessoal mais velho vai tomar um vinho seco. E assim, todo mundo acha ruim. Eu gostei daquilo, daí a gente começou a tomar e tal, e eu gostei. E a gente saía bastante, principalmente porque ele trabalhava numa multinacional, então tinham vários, era uma empresa que tinha várias pessoas de fora, que já tinham muito mais costume do que no Brasil, e tudo que eles faziam tinha vinho no meio, entende? Então, ali eu comecei a tomar, e eu falei, cara, que eu gostei desse negócio, eu vou pesquisar. Aí eu comecei a pesquisar, estudar, tanto que eu passei do conhecimento dele, porque eu fui a fundo. Mas mesmo assim, tudo que eu pesquisei ainda é muito básico. Acima, lógico, da pessoa que tá começando, enfim, mas é muito básico. Então, escutar isso de você é muito bacana, porque daí sabe quando você vai fazendo sentido? Nossa, ela falou do vinho, da uva tal, da sensação tal. Nossa, eu acho que eu tenho essa sensação, acho que eu tenho isso. Eu perguntei do Cabernet Sauvignon, e é que Riesling eu sempre via sempre nas cartas de vinho dos restaurantes, eu achava que era comum, por isso que eu falei. Mas o Cabernet Sauvignon, se você vai no mercado, Tem lá todos. na parte da adega, exatamente. Porque é a uva mais básica e mais plantada do planeta. Ah, ok. Tinta. Faz sentido. Tinta, né? Então, e aí o que acontece? Todo produtor produz Cabernet Sauvignon. Me explico por quê. Que a Cabernet Sauvignon é uma uva de guarda. Quando eu falo uva de guarda, o vinho que tem Cabernet Sauvignon, ele tem uma durabilidade maior do que qualquer outra. Por causa de vários fatores que eu não vou explicar, porque daí é a aula teórica. Uhum. Mas ele tem uma tendência a ser uma uva mais de guarda. Então, assim, é um vinho que tem uma durabilidade maior. E todos os produtores, a maior parte do planeta, produz um pouquinho de Cabernet Sauvignon, mesmo não sendo a uva primícia dele, mesmo ele, sei lá, ele produz Syrah e ele só faz vinho de Syrah, mas ele tem um Cabernet Sauvignon lá para ele brincar, para fazer uma mescla um dia. Sim. Entendeu? Então, ele sempre produz um pouquinho de Cabernet Sauvignon. Porque é a uva tinta do planeta, assim. Entendi. E é a uva que tem as características que podem nivelar o vinho para que esse vinho seja um pouco mais durável. Né? Entendi. Nossa, faz todo sentido, gente. Que legal olhar dessa forma. Não, minha vontade é ficar aqui 3 horas falando sobre isso no podcast. A gente já passou de 1 hora. E eu quero... Nossa, a gente nem começou ainda. A gente nem começou, nem começamos a história. E eu queria que você falasse, assim, um pouco dos teus... Como é que se chama? Campeonatos? É esse o nome? Não sei se é esse o nome. Na verdade, festivais? Sim. Não sei como que se chama isso. A que gente você chama de participou. campeonato, então. Eu participei de alguns. Esses de São Agora Paulo. Que eu já sei, eu posso fazer esse movimento com toda certeza, porque eu tô fazendo. Esses de São Paulo, eu participei da Veja, eu ganhei melhor carta de vinhos, até 400 rótulos. Eu fiz esse campeonato que foi do Chile, que fazia já tempo que eu não trabalhava, estava me sentindo meio triste, meio, sei lá, acho que eu não sou mais tão boa quanto eu era, acho que, entendeu? Mesmo estudando todos os dias e tal, e daí teve essa oportunidade de participar do campeonato do Chile, que, tipo, fez um boom na minha cabeça de novo e falou, pô, você pode. Só que daí eu não gosto de perder também, Trouxe sabe? aquela Débora ali que... Daí eu podia ficar 4 dias no Chile com as meninas, fazendo as provas e tal, ou eu podia, sei lá, pegar minhas coisas, vender tudo embora e ficar 6 meses. E aí eu peguei, vendi tudo e fui embora. Você fez assim... Qual foi a opção que você escolheu? Sim, a mais difícil. Então, eu dou aula no Centro Europeu, aqui em Curitiba, né? Eu adoro dar aula, e eu dou aula de técnicas de serviço, não dou aula nem de vinho, dou aula no como fidelizar o cliente, técnicas de restauração mesmo. E aí eu conversei lá com o pessoal do Centro Europeu, eu falei, olha, eu quero participar do campeonato e tal, lá. E vou ter que ir, e vou. E as pessoas não acreditaram muito. E aí eu fui. Tipo, eu decidi numa sexta e viajei numa quarta. Caramba! Eu entreguei meu apartamento, peguei minhas malas, fiquei tudo na casa da minha avó. Literalmente, vendeu tudo e foi? Fui. Lá em São Paulo eu tinha um negócio no meu prédio que as pessoas já sabiam que eu ia viajar, porque eu colocava uma placa no meu apartamento e abria a porta e falava, família vende tudo. Aí o cara chegava, tem bazar. O cara chegava lá no meu apartamento, a senhora falava, ô filha, quanto que você tá vendendo aqui na Samambaia? Eu falava, quanto que Samambaia? Eu pago 20, pode levar. Aí o meu vizinho do lado falava, eu tô precisando de micro-ondas novo. Quanto você tá vendendo micro-ondas? 200. Eu pago 180, pode levar. E você fazia ali pros teus vizinhos do condomínio, tipo, deixar um aviso. Família vende tudo. Colocava lá, vendia tudo. E que não vendia, eu
doava, tal, Sim, mas porque assim, também não tem como, vai fazer o quê? Toda vez que for viajar, vai ficar colocando em algum lugar? E Ou isso você era tem- quase que todo ano, né? Tipo, que legal, cara, que massa. Por alguns Ixi. anos foi assim. Aí depois eu comecei a deixar meu apartamento fechado, porque eu morava com minhas amigas, né? A gente dividia. Aí eu comecei a deixar o apartamento com elas e aí acabava indo viajar mesmo. Cara, mas que gostoso isso. É que eu amo viajar, então pra mim é tudo maravilhoso. E assim, o que aconteceu que você ficou um tempo doente, né? A gente tava conversando aqui nos bastidores, né? Fora do podcast em si, e você ficou vários dias. O que gerou isso? Você ficou vários dias em coma. Você pode falar sobre isso? Porque você não fala, olha. Inclusive, o nosso podcast é um sucesso porque só tem informação que nunca foi falado, né, Fabrício? Sim. Nunca foi falado. As pessoas Sempre. se abrem. Se você assistiu os outros episódios, você assistiu um. Ela contou uma história sobre violência doméstica que ela nunca contou. No 2, ela contou histórias. Todos os nossos podcasts de pessoa vem aqui, abre a caixa preta. E aí eu queria saber se você pode abrir essa caixa preta. Então, na verdade, eu tive um problema de saúde que é uma falência múltipla de órgãos devido ao cansaço excessivo e estresse, né? Eu gosto sempre de frisar isso, porque eu trabalhava muitas horas, mas isso não era trabalho para mim, sabe? Uhum. Isso era prazer. Mas o físico também não entende isso, né? Meu físico não entendia isso, exatamente. Meu físico não entendeu isso. Aí, com 35 anos, um dia eu acordei de manhã, botei meu terno, fui na feira comer um pastel antes de ir pro trabalho, porque tinha uma feira do lado do restaurante. Tipo, era o único dia que eu poderia fazer alguma coisa. Então, eu botava meu terno e minha havaiana, descia ali, comia, depois botava meu sapato, maquiava, ia pra sala. E eu desmaiei. E aí eu apaguei. Na rua ou você já tinha chegado Na no rua. Caramba! Fui levada de ambulância, de SEAT, de ambulância do SUS, para Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, onde eu morei 6 meses. Nossa, é muito tempo. Pra você que é super ativa, que tava em todos os Sim, lugares. sim. E aí? É muito... É muito pesado. É muito pesado, na verdade, eu acho que essa parte foi difícil, assim. Porque, primeiro que eu fiquei muito tempo fora, minha mãe faleceu quando eu estava em coma, então, tipo, não foi um processo fácil. Demorou, também ninguém sabe disso. E demoraram alguns meses para minha família me contar o que realmente tinha acontecido, né? Mas eu acho que a coisa mais difícil de todas é que eu sempre tive o controle da minha vida, né? Eu fui a minha dona durante todo o tempo. Então, assim, eu acho até que pode ser que por todas as minhas atitudes, né? E eu acho que isso é muito real, assim. Eu tô lendo bastante agora várias coisas, mas tem um negócio que eu tava lendo esses dias que fala assim que Deus, né? Que cada um chama do nome que chame, né? Que é o meu poder superior, na verdade. Ele nos dá o livre-arbítrio, né? Ele nos dá. A partir do momento que ele nos dá o livre-arbítrio, ele fala, olha, eu deixo de ser Deus e dou Deus para você. Agora você é Deus. Você sabe como você usa esse poder aí. Você tá entendendo? Uhum. Então, o meu livre-arbítrio, o meu jeito de ser, me levou aonde eu cheguei ali, ao estresse extremo, né? Sim. Mas o que eu acho que é pior de toda a história é que eu peguei o controle da minha vida e tive que dar na mão do outro. Quero ter o maior poder, na verdade, se parar pra Você tá entendendo? pensar. Então, assim, de um dia pro outro, eu tinha que ver as pessoas darem comida na boca. Na verdade, eu fiquei 4 meses usando uma sonda. E ia te perguntar, você ficou em coma, né? Quantos dias você ficou? 26. Gente, é um mês. É um mês em coma, é bastante coisa. Eu pesava 58, porque eu sempre pesei 58, fui pesar 38. Cara, e tem uma coisa que você falou pra mim, você tinha... Quantos dias antes você tinha posado pra Playboy? 4 meses. 4 meses antes. Ou seja, tava numa forma física confortável e satisfatória. Amiga, eu fui do luxo ao lixo em 5 segundos. E como você se sentiu quando passou? Daí você foi melhorando... No lixo. No lixo. No lixo. E pra voltar ao luxo, como é que foi? Ainda não voltou. Né? Eu acho que eu nem cheguei lá. Cara, mais ou menos isso. Que ano que foi isso? 2011. Mas aí já são 10 anos.
10 anos, 6 anos. Eu sou um pouco complicado pra fazer conta, né? Não, mas eu já conquistei muitas coisas, assim, eu brinco aí, mas assim, a partir do momento que, então, a partir do momento que você... É que eu nunca desisti, sabe? Então, depois disso, eu tava numa relação amorosa, de namoro, assim, que era uma pessoa que eu namorei muito tempo, que era totalmente doente, e aí ele tomou o controle da minha mão de uma tal forma que daí ele não queria devolver o controle de jeito nenhum. Então ele fez N insanidades para manter o controle. Sim. Até um dia que eu fugi de novo. Fugiu de novo, porque você fugiu de Curitiba, naquela época, foi pra São Paulo. E olha, isso é importante falar, sabe por quê? As pessoas acham que quando você se envolve num relacionamento abusivo é porque você é muito fraquinha. É porque você não, é aí dependente. Que tá, isso é uma coisa que é muito sacada. E é isso que eu ia falar. Os caras, as mulheres mulheres procuram justamente aquela pessoa que tem, que tem uma empatia, mas tem bastante controle sobre a sua vida pra dominar. Eu até acho que os caras não procuram. Então, eu até acho, eu vou te falar o que eu penso real. Eu acho que tem gente que é louca. Sim, Ponto. sim. Pra começar, eu acho que tem gente que é louca e dissimulada e que já faz esse tipo de coisa na dissimulação. Na dissimulação. Ela eu vou pegar essa menina ali, porque ela é bonitinha, tem um batom vermelho, eu achei ela linda, maravilhosa, acabou de terminar se separar do marido, tem 3 filhos para criar, tá precisando de alguém. Tá vulnerável emocionalmente. Eu sou um cara louco, dissimulado, que tal, e eu vou usar ela. Eu até acredito nisso. Mas eu também acredito que, às vezes, as pessoas, para não perder, elas fazem coisas que talvez não sejam tão legais. Apesar de que, também, no meu caso, o cara é o primeiro caso. O primeiro caso, mas geralmente é. Mas o que eu queria te dizer é que eles têm prazer em dominar alguém que sempre foi dona de si mesmo. É um prazer para eles. Por exemplo, se ninguém domina ela, se ela tem o controle sobre ela e eu consigo dominar ela, eu me torno mais poderoso. Faz sentido? Faz sentido. Então, tem muito disso. Só que para isso acontecer, você tem que também ter uma empatia muito grande. Eles chamam de empata, né? As pessoas que têm uma empatia muito grande, que se abrem, que acreditam. Então, exato. E uma coisa que eu até não falo muito sobre isso, e assim, não é uma coisa que eu falo também, que às vezes as pessoas até me chamam um pouco de machista, sabe? Agora vai acabar meu mundo. Meu mundo caiu. Não, se você fosse machista, eu já teria identificado. Meu mundo caiu agora. Eu já teria identificado. Mas não é. Sabe o que eu acho? Eu acho que assim, eu, Débora, tô falando de mim, pessoal. Estou falando da Débora, não é para da uma Maria, feminista. Para uma feminista. A feminista não está aqui. Eu não estou falando para ela, eu estou falando da Débora. O que acontece? Eu queria algo. E não ia ter menina, menino, homem, mulher, velho, novo, criança, padre, pastor, religioso, político, qualquer coisa que fosse me tirar do meu foco. Muito bom. Então, o que acontece? A partir do momento que eu tive que usar terno e coque por um certo período, até eu botar um salto e um tailleur, eu me submeti. Uhum. Só que isso era 20 anos atrás. Em nenhum momento... Então, assim, às vezes as pessoas me perguntam quantas pessoas já foram, tipo, sei lá, te desrespeitaram. Quantas vezes um cliente... Eu fui criando, como eu te falei, uma linha de assim, vou dar um exemplo para você bem fácil. Um dia eu fui tirar um pedido de uma mesa de 4 senhores, tá? Belos, galanzões, bonitões. Belos, financeiramente bem resolvidos. Paulista que gasta bem, mas tudo bem. Fui tirar pedido desses 4 senhores numa mesa, no almoço. No almoço, tá? Aí eu vendi a sugestão do chefe, eu vendi o vinho, não sei o que. Só que naquela época não tinha o celular que você anotava os pedidos. Você anotava numa comandinha. Eu andei como daqui, ali, assim, e fui anotar o pedido. Só que uma coisa que você adquire trabalhando na sala é ouvido. Uhum. Que às vezes o teu cliente fala lá, esqueci de falar da amêndoas. Você já volta. Fala, o senhor vai querer o seu arroz com amêndoas? Então você adquire isso trabalhando no restaurante. Eu tirei os 4 pedidos dos 4 caras. E aí eu falei, vendi um atum, peixe, salmão, carne, não sei o quê. Daí o senhor virou para os amigos, bebendo já. No almoço? Trocaria o meu atum por essa mina aí. Eu peguei e voltei.
dei a volta na mesa, fiz o serviço à francesa, cheguei do lado dele e falei, com licença, senhor, não entendi direito, mas o senhor gostaria de mudar o prato? Maravilhosa. Você fez certo. Você fez certo. Ele ficou tão vermelho, me pediu tanta desculpa, Claro. tanta coisa que ele... Aí os amigos dele pediram desculpa por ele e ele pediu desculpa por Sim, ele, entendeu? ele passou do limite. Mas eu vou te falar que até eu chegar nesse ponto, eu saí correndo pra cozinha várias vezes, sentei lá no chão da cozinha e comecei a chorar. Eu E aí acredito. os meus garçons falavam, Débora, respira e vai. Vai pro outro lado da sala, não vai lá atrás ouvir besteira. Entende? Então, assim, eu queria algo. E não me interessava. E não, juro pra você, não interessava mesmo. Sabe uma coisa que eu acho pior do que preconceito de homem? O de mulher? É. Claro que é. Esse certeza. é pior. Mas é o que mais me Porque dói. a bicha, ela consegue falar que você tá feia, que você tá gorda, que você não sabe nada, que você não é bem feliz. Isso é Que terrível. você, que nem eu, por exemplo. Eu faço vídeo na internet toda hora, cara. Eu tô na minha casa, sabe? Uma pessoa escreve pra mim e fala, você não quer vender vinho, você quer vender teus peitos. Só você que viu meus peitos, filha. E se quisesse vender, o que você tá se incomodando pra começar? Você entende? Então, aí? assim, eu acho pior Claro que é pior. o machismo Pior. ou o feminismo, É não sei pior. nem como falar isso. Não, é um machismo Feminismo, pela mulher. feminino, É. sabe? Porque eu gosto de coisas que eu aprendi com os meus restaurantes, com os meus garçons, sabe? Eu gosto de coisas das antigas. Eu gosto que o cara pague a conta do restaurante, sim. Eu gosto que o bom você cara paga. abra a porta do carro, sim. Eu gosto que ele chegue com um mimo pra mim e fale, meu amor, que linda que você tá hoje, olha, trouxe aqui uma rosa pra você. Eu gosto disso, sim. E eu não acho legal eu ir num restaurante e o cara dar o cartão dele e ficar esperando eu dar o meu. Aí, porque daí eu já dou o meu. Daí eu já sou totalmente radical. Daí eu pego o feminismo mesmo e falo, pega esse cartão aí, ô. Você não tem condição de pagar a conta inteira, então não paga nada, deixa que eu pago. Você entende? Então, mas aí que tá, não é uma questão de certo ou errado, porque é o como você escolhe ser, entendeu? Então, assim, não, mas é porque ela tá... Não, você escolheu assim, você quis assim, você se sente bem assim. Eu não posso te julgar por isso, entendeu? Por mais que eu fale, não, eu gosto de chegar no restaurante e poder pagar a meia conta, um exemplo. Mas e daí? Cara, eu não posso te criticar porque você não quer pagar. Eu não posso falar da maior 99% da sociedade, tá? Assim, feminina, sabe? Assim, não posso falar enfim, eu falando de mim. Eu fui educada por homens, né? Que eles falavam que eu tinha que ser forte, que eu tinha que ser a melhor. Olha só o que eu ouvia deles. Você tem que ser a melhor. Você tem que ser forte, mas você tem que ter charme. Mas, Débora, isso que é legal, porque assim, ó, nas empresas, falando um pouquinho do histórico da mulher no mercado de trabalho, as mulheres começaram a adquirir um comportamento masculino para impor o respeito. Então, elas deixaram de ter o charme, elas deixaram de ter a feminilidade e começaram, inclusive, a tratar as outras mulheres que vinham abaixo delas como os homens tratavam. E eu entendo, elas repetiam esse padrão de comportamento. Entretanto, tem um livro que fala sobre isso, e eu já falei no Instagram, que é A Arte da Guerra para Mulheres. A Arte da Guerra é famosíssimo, né? A Arte da Guerra para Mulheres. Que ele fala justamente que a gente tem um plus, que é a nossa feminilidade. E que se for usada a nosso favor, ela ainda ganha uma vantagem. Querendo ou não, eu não tô falando sobre, seduzir, não é isso, gente, não é isso. Mas o nosso jeito feminino de ser, ele encanta muito mais as pessoas do que o jeito masculino de ser, entre nós. E se a gente souber usar isso a nosso favor... Não tem nada de errado. Até porque se alguém se aproveitar da nossa feminilidade, nós vamos nos posicionar, que foi exatamente o que você fez. E assim, ó, vou te falar, 99% dos caras que vêm dar uma cantada ou que vêm com essa gracinha, se você fala, peraí, não entendi, repete, por favor. Ou vai trocar o prato, ele não vai repetir. Não, tem algumas coisas que porque às vezes... não é de forma corajosa, é de forma covarde. Algumas coisas que às vezes acontecem, por exemplo... E eu vou tomar mais um vinho depois dessa conversa. Eu nem falo muito do inbox, né? Que o inbox no Instagram é uma... caixinha de surpresas insuportável e horrível. Ô, Débora, como é que serve? Não reparei. Tá certo. Tá certo? Eu vou te explicar depois sobre a garrafa. garrafa. Mas eu deixo cair ou deixo ela só escorrer? Assim tá bom. Ótimo. Você não vira o copo de vinho, porque não é copo de cerveja, tá? Você viu como eu não sei, ó. Pelo menos tô aprendendo isso agora. Segundo, tem uma história sobre as garrafas, né? Não importa o modelo da garrafa, tá?
São histórias milenares, tá? Que os produtores, eles criaram a garrafa em um formato do corpo feminino, seja desse modelo, seja de Chardonnay, seja de Sauvignon Blanc, enfim, seja de Bordeaux, de Bourgogne, eles criaram no corpo feminino. Uma coisa que é muito legal de falar é que a gente não tira esse lacre. Você já viu gente que fica tirando esse lacre? Já vi. Ele tem que ficar. Esse aqui não. Então, não. Porque o que acontece? Quando o produtor faz um vinho, então que nem aqui ela fez, ela colocou o primeiro prêmio dela, é o primeiro lugar, ela tirou o melhor vinho do Chile, entendeu? Então, assim, ela coloca o colar de diamante aqui no pescoço da mulher. Então, esse lacre aqui, que a gente corta só aqui para abrir, é o colar de diamante. Então, a gente não tira da garrafa, a gente deixa aqui, certo? Já que é o corpo da mulher. Então, assim, a gente não segura a garrafa por baixo, porque a gente não mete o dedo lá. Ai, olha, que louco! Nunca. Gente. Sabe aquele negócio que o cara fica andando assim com a garrafa? Já. Inclusive, já ouvi falar que eles mediam a importância Você do não vinho de enfia acordo o com o dedo tamanho no do... cu, cara. Mas é verdade. Você já ouviu essa história? De acordo com o tamanho da profundidade. De acordo com a tua profundidade. E aí, então, vamos tirar a profundidade. Não é verdade. Não é verdade. Tá no meu Instagram. Tá. Quem vai, tem vários vídeos educativos da Débora. Não influencia o poder do vinho, o sabor do vinho, a qualidade do vinho, o tamanho do buraco da garrafa. O buraco da garrafa foi criado lá na hora da produção de champanhe, quando os homens tinham que fazer as garrafas mais gordas para suportar a gasificação do champanhe. Eles faziam no fogo antigamente as garrafas, lembra? Entendi. E eles moldavam. Então, para eles ficarem segurando, eles pinçavam o fundo da garrafa. E por isso que ficava mais profundo, entendeu? Aí depois, tem histórias que dizem que quando é um fundo mais longo, de menos tamanho, é porque os vinhos ficam deitados de lado durante muitos anos, eles ficam deitados de lado, certo? E aí o que acontece? Depois de 50 anos você vai pegar uma garrafa, você vem com a garrafa, você coloca ela na mesa para você tirar o sedimento, a sujeira, aquela borrinha que às vezes faz no fundo da garrafa. É uma maneira legal de você decantar o vinho e ver o sedimento vindo na vela. Mas isso é só para quem já sabe fazer muita decantação de vinhos muito antigos. Entendi. Certo? Então, assim, aonde que a gente segura o vinho? Na cintura dela. Na cintura. E aí a gente mostra sempre para as pessoas que a gente está servindo, e na hora de servir a gente coloca sempre ele virado para a pessoa mais importante da mesa. Ela fica olhando porque ela é a pessoa mais importante da mesa, que vai pagar a conta no final, né, filha? Sim. Você entendeu aí o recado? Aí, eu entendi, você viu? Eu sou a pessoa mais importante. Você que vai pagar. Eu vou pagar a conta, tem isso também. Mas deixa eu falar, tá? Então na hora aí, ok, entendi. Na hora de servir, eu que tô aqui na mesa, agora eu vou servir. Eu vou pegar onde? Aqui. Na cintura. Sim. E eu não viro a taça. Não. Você pega aqui na cintura, vira o rótulo para a pessoa que você está servindo. A pessoa tá acostumada a tomar chopp e já vira um caneco. E aí você vira lá. Entendi. Que agora aqui eu não posso, mas aí você vira lá. Sim. É porque geralmente, assim, aí eu vou trazer um pouquinho da que não é ideia. Assim, a gente já tá caminhando pro final, inclusive, infelizmente, né? Mas realmente, a gente vai para as últimas conversas aqui. A gente vai ter que fazer mais 7 podcasts. Nós vamos fazer mais! Tá muito bom. Inclusive, a gente tem uma garrafa, só pra vocês saberem. Desde as 10 da manhã, galera. Mas nem sei assim, que horas são. eu também não sei. Meu filho Eu vai tenho que pra dar escola aula daqui a de pouco. noite, Só tenho que dar aula esquecer. de noite, tá? A pessoa mais importante da mesa, geralmente, se for um casal, é o homem. Se tiver autoridades, a autoridade maior. Se tiver... nesse sentido, né? Não, então, isso também é uma coisa que mudou, certo? Hoje, não é o homem a pessoa mais importante da mesa. Ufa. E nem a mulher a pessoa mais importante da mesa. Hoje, se tem um anfitrião, que é uma pessoa mais idosa, assim, tipo, meu pai está fazendo aniversário de 89 anos. E o pai tá filho ali... escolhe o vinho, quem a gente serve primeiro é o pai. Entendi. Depois as senhoras. Meio que tá? sistêmico. Porque o sistema é francês, Aham. certo? Agora, por exemplo, se a gente chega lá na mesa, leva a carta de vinhos e entrega para o senhor, porque queira ou não, isso tá naquela coisa lá do feminismo. A gente entrega para o senhor porque ele vai pagar a conta no final. Aham. Você tá entendendo? Faz todo sentido, não Mas tô nem... vamos pular essa parte, tá? Vamos pular essa. Então, assim, se a gente entrega a carta para o senhor e ele fala, não, minha esposa ou a minha namorada que vai escolher o vinho, ela escolhe o vinho, na hora de eu sair, eu trago o vinho, apresento para ela, e eu sirvo primeiramente ela.
Porque ela escolheu o Certo, vinho porque e ele ela deu escolheu o vinho. Uhum. E aí eu sirvo ele depois. Mas, na atualidade total, eu, Débora Brejinski, faço o quê? Ele ou ela escolhendo, eu sirvo um pouco para ela e um pouquinho para ele. E aí, quem pegar o copo primeiro e falar, pode servir, eu sirvo. Mas ela vai ser Entendi. servida primeiro sempre. Sim. Agora eu sirvo primeiro para ela, sirvo um pouquinho para ele. Aí ele pega o vinho e prova. Ela fica olhando para ele, assim, por exemplo, dizendo que ela, nesse Aham. caso ela tá olhando para ele, assim. E o Aí cara faz aquela assim, né? Aí ele, aí ele fala, faz aquele giradinho, não sentiu nada, e olha pra ela e fala, amor, frutas vermelhas. Pra mostrar que ele é entendido. Pra fisgar a gata. Vai fisgar o quê? Mas se ela não souber, ela vai achar ele eu tenho que explicar um importante. negócio. O vinho ele tem 4 fases: sanidade, magia, loucura e sono reparador. Nossa, o meu vai direto pro sono. Da primeira para a segunda fase, a gente sai do nosso estado de sanidade e entra na magia. Tudo é bonito, tudo é legal. Então, tipo, imagine que a menina ficou o dia inteiro estressada, o cara tá o dia inteiro trabalhando, os dois estão o dia inteiro. Quando eles chegam no restaurante, o que eles querem? Primeiro que eles chegam estressados. Do dia. Ela, porque trabalhou o dia inteiro, tá cansada, Sim. ainda teve que se arrumar. Teve que fazer E maquiagem. ele, né? porque o chefe dele é um merda. Entendeu? Bom, eles chegam no restaurante estressados. Então, a partir do momento, eles pegam a carta. A partir do momento que eles tomam o primeiro gole, eles saem do estado de sanidade e eles começam a entrar na magia do vinho. Você tira o julgamento do certo Então, ou errado. No começo, por exemplo, a menina, ela chega no restaurante, ela senta assim, Fazendo uma postura. Puxando a barriga. entendeu? Fica ali. Aí vem o vinho e tal, ela toma um gole dela e fala, ai, que legal, que legal. Nossa, a música é boa, né? Já colocou o cotovelão, que não pode, hein? Cotovelo na mesa é falta de É falta de... respeito. Sim. Então, ela colocou Pela o etiqueta. cotovelão na mesa, tal, não sei o quê. Aí ele já começa a contar do como que foi o dia dele, ela já começa a contar como foi o dia dela. Da segunda para a terceira taça, vamos sair daqui, vamos para onde? Já Vamos começa fazer, a pensar no... vamos fazer after. uma viagem no final de after party. semana. Vamos, entendeu? Aí, Uhum. exatamente. Mexe muito com as emoções. Sim. Mesmo. A menina já não tá mais com o cotovelão na mesa, ela já tá com os 2 cotovelos na mesa, olhando assim pra ele. Tipo eu no podcast, eu comecei assim, daqui a pouco eu já tava escutando a história aqui da Débora assim. Entendeu? Ela Uhum. fica assim, olhando pra ele, ela já tá com a perninha em cima da perna dele. Você tá entendendo? Aquela Sim, coisa super sim, típica, Sim, que super legal. normal. E aí, depois da terceira pra quarta fase, você tem o sono reparador, que é o quê? Vai pra casa, vinho sem adição de açúcar, né? Que é açúcar, quando eu falo adição de açúcar, é açúcar refinado, açúcar Uhum. colocado pelo homem. Então, assim, sem adição de açúcar, açúcar da própria fruta, você dorme super bem e acorda super bem e trabalha super bem no outro dia. E olha vai. só, ó, e Fabrício, eu vi até a última pergunta, juro. Por causa do tempo que a gente tá aqui. Mas é verdade que vinho bom não dá ressaca? O que dá ressaca é vinho ruim que tem açúcar? É isso? É real isso? Não, na verdade é assim. O vinho, como eu te falei, esse vinho seco, por mais seco que ele tenha, quando você coloca ele na boca agora, você sente que aqui na pontinha da tua língua tá doce. Sim, é isso que eu ia falar. Na verdade, ele parece um vinho doce. Exatamente. Mas lá no final tá bem amargo. No finalzinho, sim. Tem acidez. Então, esse é um vinho que o açúcar é da própria fruta. Esse vinho não vai te dar ressaca. Uhum. Lógico que você vai ter que sair daqui e comer, tá, gata? Uhum. Sim, eu só tomei café da manhã. Se pra você vocês não, saberem. você, Uma senão- banana com canela e senão café. você vai ficar... Não, eu vou almoçar agora. Não, você não vai ficar de ressaca, mas você vai ficar com fome. Daqui a pouco você vai estar com Sim, muita fome, sim. porque ele vai te dar fome. Entendi. O que acontece quando aquele vinhozinho suave? O produtor coloca açúcar num carrinho, ele vem com um carrinho de cimento, de açúcar refinado e joga dentro do lagar na hora da fermentação. Então o vinho dobra de tamanho, o açúcar vem ali, tal. O que acontece aqui? Você tem as 4 fases que eu te falei, sanidade, magia, loucura e sono reparador. O que acontece naquele vinho? Você toma um gole, 2 goles do vinho doce, você já tá dançando lá no palco. Ele atravessa todas as Ele outras. passa a magia. Entendi. Você fica louco ele muito pula rápido. rapidamente. Você, Entendi. não, ele passa a magia. Você sai do teu estado de sanidade e você já tá louco, você já tá bêbado, você já tá embriagado, você já tá feliz, você já tá dançando no palco. Aí, por exemplo, você fala pra tua amiga assim, você tá numa baladinha, numa festa, fala, amiga, eu vou ali no banheiro, já venho. Daí o que acontece? Entendi. Você não volta nunca mais. A tua amiga vai te encontrar, você tá onde? Saiu comprar um cigarro, nunca mais voltou. Dormindo no banco do sofá. Uhum. Quando você acorda com uma super ressaca.
Porque o açúcar refermenta no seu estômago e aí isso te dá ressaca. Aí vira um BO. O que acontece? Muitos clientes meus e pessoas que são tomadores de vinho, e até os meus seguidores escrevem e falam, porra, eu tomei um porre de vinho quando eu tava na faculdade com 18 anos, eu nunca mais consegui tomar vinho. Mas é aquele vinho, né? Porque pegou um bode do vinho lá do docinho, sabe? Daí tem N nomes, né, cara? Tem... Como que é o nome? Sangue de Bois. Sangue de Bois. Sangue de Bois. O que mais? Chapinha. Quinta do Morgado. Tem Qual que é aquele famoso que eu compro suco? Canção. Eu Campo compro Largo. Campo Largo. Mas o Campo Largo, ele tem... Sabia que o Campo Largo tem uma coisa que é muito legal, que as pessoas não sabem. O Campo Largo é feito aqui no estado do Paraná. A Campo Largo é a maior exportadora de suco de uva do Brasil. Do Brasil? Cara, Ela é não muito sabia. boa, pô. E é daqui, né? E é daqui. Do Paraná. E aí o que acontece? As pessoas se acostumaram a tomar o Campo Largo suave. O que eu não acho ruim. Só que é difícil você tomar o Campo Largo seco. É isso. Cara, eu ia falar exatamente isso. Porque assim, eu prefiro, se for pra eu tomar, se for o caso, se eu vou tomar um Campo Largo, tipo, você vai num restaurante que não tem uma carta de vinhos bem elaborada, que são vinhos mais simples, né? Que são vinhos que geralmente são vendidos dessas marcas de suave. Se você tomar um vinho seco desse, é a pior coisa que você... Eu acho coisa mais horrível. Não, porque os caras não têm uma estrutura de fruta e tal, muitas vezes. Mas é isso que eu ia te perguntar, por que é tão ruim? Por que é tão ruim? Porque a fruta não é boa. A fruta não é boa, entendi. Entende? A uva não é nem europeia, muitas vezes, entende? Quando eu falo de uva europeia, eu falo de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, enquanto que, quando, por exemplo, eles fazem um vinho aí de uva Isabel, de uva que é mais coisa produzida aqui, mais no Brasil. Agora, até a própria Campo Largo e algumas outras vinícolas já tem. Mas aqui em Curitiba, aqui em Curitiba não, mas aqui na nossa região metropolitana, a gente tem várias vinícolas tops que fazem vinhos tops. Por exemplo, a gente tem a Legado da Heloísa, que eles fazem um dos melhores espumantes do estado do Paraná, não, do sul do Brasil. Legal. E é espumante. Ela faz Vamos a convidar remagem. ela, Fabrício, pra vir aqui falar. Né? Ela é muito legal. Vamos Ela convidar ela muito pra vir legal. aqui falar Heloísa sobre isso. Melori. É importante saber, sabe? Porque as pesas têm essa ideia de que tudo Mas que é bom tem tá a fora. araucária, tem a gralha azul, tem a... Como que é o nome daquela outra que eu esqueci agora? Tem não sei se vocês já foram na Cave Colinas de Pedra, que é dentro do túnel. Não, aqui Que é eu a não fui remoagem nenhuma. da Cave Aqui em Gás. Curitiba. Então, assim, tem vinícolas muito bacanas aqui no nosso Legal. redor, sabe? Que fazem valorizar. vinhos de exportação, que a Sim. gente chama. Que às vezes nem tá aqui rodando entre nós, mas tá fora e tá fazendo sucesso. Né? Mas deveria rodar aqui, pô. Deveria rodar aqui também, Tipo, o acho. espumante da Heloísa tem que rodar aqui. Como que é o nome do espumante dela? Putz, eu esqueci. Mas tem tantos. Pra Ela gente tem saber. uns 3. Sim. Mas, gente, olha só, deixa eu falar. Nós estamos, então, agora, vamos fechar o nosso podcast, que a gente já tá aqui um tempo, o Fabrício vai estrangular nós. Vamos deixar bater o papo, vamos fazer mais um. Ou vamos tomar um vinho. Você falou que eu posso sair tomar um vinho com você, né? Então, a responsa. E eu queria que você falasse, Débora, primeiro, eu achei o máximo o nosso bate-papo. Você tem muito conteúdo, agregou muito pra mim, tenho certeza que pra todo mundo que assistiu. Você é uma pessoa fantástica, você tem brilho, você faz a diferença onde você está, não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. E brilha mesmo. Por isso que eu acho, quando você tava falando, eu pensei assim, cara, quando ela foi participar, quando ela começou lá, novinha e tal, no meio dos homens e sérios, querendo ou não, você meio que abrilhantou aquele espaço. Não teria como estragar isso, sabe? Então, obrigado pelo teu carinho, por todo o ensinamento. É muito bom, muito bom. E eu queria que você deixasse um recado pro pessoal e passasse suas redes sociais. O que você diria aí pra quem tá... Pra quem não conhece de vinho, pra quem quer aprender, pra quem tá começando, pra quem tem preconceito. Ó, vou falar uma coisa que é bem importante, que eu escuto muito, muito e muito, assim, que o vinho é difícil. Gente, vinho não é difícil, vinho é fácil. Basta você querer começar. Todo mundo começa como tomador de vinho, depois de 2, 3 vinhos vira enófilo. Enófilo é aquele cara que chega na frente da prateleira do supermercado, escolhe o seu vinho, escolhe a sua uva, escolhe o seu país. Então, assim, parem de achar que vinho é uma bebida difícil. Vinho é uma bebida fácil. O máximo que vai acontecer com você, se você errar no rótulo, é você beber o erro e tomar o próximo. Certo? As minhas redes sociais é Débora Brejinski.
no Instagram, Débora Brejinski no Facebook. Lá eu coloco todo dia um monte de histórias, sempre tô falando de vinho, sempre tô dando dicas, sempre tô, respondo todo mundo, sempre tô aí pra galera, assim, pra responder, pra tirar dúvida. E é isso. E é isso que eu achei legal, assim, porque a Débora é uma pessoa muito acessível. Então, assim, isso traz uma clareza para quem tá começando, para quem não entende tanto, porque eu acho que muitas vezes o que distancia as pessoas é muito difícil, é chique, eu não vou passar essa vergonha, né, para quem tem esse tipo de pensamento. Então, você explica de uma forma clara e simples. E foi por isso que foi bem bacana. Nós vamos deixar na descrição do vídeo, tanto nas plataformas de áudio, quanto no YouTube, as tuas redes sociais. Sim. E para quem tá aqui no meu Instagram, eu fiz story, né, falando sobre isso, para quem tá assistindo o podcast aqui, e marquei a Débora. Então, vão lá, sigam ela, comecem a aprender. É algo acessível, é algo que deveria ser como lá fora, né, que é como água. Aqui a gente elitiza e acaba ficando distante. Débora, mais uma vez, então, obrigado. Nós vamos finalizar. Nós temos que bater aqui um negócio aqui. E tem que fazer um brinde final também, porque esse podcast foi muito especial. O Fabrício, que não aparece, mas faz parte de tudo com a gente. Fabrício. Valeu, gente. Fechou? Então é isso. Eu quero que vocês, se gostaram desse podcast, deixem o like. Tô fazendo igual os caras de gamer. Deixa o like aí e segue. Like. Coração. Deixa um comentário, porque comentário ajuda muito. Ajuda a gente a desenvolver, ajuda a gente a melhorar, trazer conteúdos diferentes, ou saber que tá no caminho certo. Deixe seu comentário, o que você achou, o que você aprendeu. E, principalmente, se inscreve, né? Pra receber as notificações dos próximos. Então é isso, espero vocês. Eu queria que vocês depois me passassem o canal do YouTube pra eu divulgar. Vamos passar. Espero vocês no próximo podcast, na semana que vem. Beijos! Fechou! Bebam muito vinho! Até o final de semana tá chegando, senhores! Não, agora eu vou beber vinho de uma forma diferente.